Salve, salve galera, Danilo aqui da Advance Contabilidade, aqui no nosso Advance Cast. Hoje eu estou muito feliz, hoje estou com minha sócia aqui, a Bruna, né? A Bruna é sócia da Advance. No último podcast que a gente fez, quem veio foi a Georgiana também. Então a sociedade está começando aqui a funcionar, né, cara? E hoje eu tenho uma honra aqui de receber, né, o Alexandre, o presidente do Sescom DF. Né? A gente já vai conversar com ele já. Vamos conversar um pouquinho sobre o Sescom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Sescom, né? Aproveita você que está assistindo, você que é contador, porque esse podcast aqui, ele é justamente para você que é contador, né? Tanto que o nome é de contador para contador. Então você se inscreve no canal, dá o like, compartilha. Eu tenho certeza que isso aqui pode ajudar muita gente. E nós temos aqui um desafio, Alexandre, a chegar a 500 inscritos no canal. 500 mil. Não, eu queria 100 mil para ganhar uma plaquinha, né? Aquela plaquinha do YouTube, né? Eu queria, mas é difícil, viu? Não é fácil não. Ainda mais nosso conteúdo é muito exclusivo, muito nichado, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é difícil. Então você que está assistindo aí, se você puder se inscrever no canal, não precisa nem assistir não, só até se inscreve só. Né? Se 100 mil pessoas se inscreverem, eu já estou feliz. Né? Vamos fazer esse algoritmo rodar, né? Verdade. Mas então, pois é, gente, estamos aqui com o Alexandre, vamos conversar um pouco sobre o Sescom, mas antes de começar a conversar sobre o Sescom, cara, quem é Alexandre? Como é que você parou? Como é que você virou contador? E como é que você parou no Sescom? E aí depois a gente começa a falar sobre o Sescom. Primeiro se apresenta, vamos lá, Alexandre. Vou tentar ser muito breve, né? Meio que na minha trajetória profissional as coisas foram primeiro acontecendo, para aí sim depois eu ter uma regularidade profissional. Por quê? Porque com 12 anos já estava dentro de uma empresa contábil. Poxa, 12 anos você não tem diploma. Estava no 7º ano do 2º grau. E aí fui surgindo, 8º ano, 9º ano eu estava substituindo uma pessoa do DP. Comecei em empresa contábil em departamento pessoal. A sua família é da carreira contábil? Não, eu sou... Caiu de paraquedas. Eu estou a primeira geração. Mas como é que você entrou lá? Foi um estágio? Você ali pediu? Não, engraçado. Foi meu pai pedindo para um contador uma oportunidade de trabalhar. A pandemia, ele teve complicação, ele veio até a falecer. Hoje, 12 anos. Exatamente. Hoje é o mínimo não pode. 14, né? Menor aprendiz, menor aprendiz 14. Exatamente, mas não existia na minha época a lei do estágio. A lei do estágio é recente, tá? Então começou assim, aí logo depois eu fui fazia uma contabilidade de uma pedreira, fazia toda a folha de pagamento na datilografia. E o pessoal, nossa, que rapaz prestativo, que rapaz bacana, quero você lá na pedreira. E aí comecei trabalhando nessa pedreira e estava com 20 anos e aí já tinha que mostrar o meu trabalho e eles chamaram para ser o contador dessa pedreira. Você já estava ali, você já fazia datilografia? Já tinha curso de datilografia. Só para quem é mais novo. Só para quem é mais novo. E manual. Gente, você que é da geração milênio aí, de 94 para cá, cara, hoje não existe mais isso, porque hoje é digitação, né? E hoje essa molecada digita com 2 dedos às vezes, e é assim, cara, datilografia tinha cursos, era máquina onde você digitava com todos os dedos. Eu também fiz datilografia no Colégio Militar durante 2, 3 anos, era matéria obrigatória. E graças a ela eu consigo digitar sem olhar. Não, e as pessoas digitavam a palavra inteira, né? Não, porque hoje o hábito é digitar resumido, né? E o Word conserta às vezes. Não, em off eu falei da minha deficiência visual para vocês. Então, claro, a gente não quer isso, mas se um dia eu faltar enxergar o teclado, eu consigo digitar né? Graças à datilografia. Porque eu sei o quest, eu sei do outro lado, sem baixo, você graças à datilografia. Que o meu filho, quando ele começou nessa parte de computação, eu estou com o filho com 16 anos, né? Então lá pelos 12 ele começou essa digitação e eu vi que ele fazia com 2 dedos. E eu procurei um aplicativo de datilografia, não achei, cara. Não achei. Doutor, né? Eu fui lá no Google aplicar para ele treinar, não achei. E na nossa época era... Cara, você lembra disso? Letra A. Sim. B. Páginas e páginas. Repetição, né? Cara, Páginas você botava ali páginas, A, S, 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 D, A, S, D, A, S, D, A. Eu peguei. Você fez datilografia? Não, eu peguei a. Ainda bem, porque você é muito nova, Bruna. Não, mas eu também tenho uma história um pouquinho longa aí, mas assim, eu peguei já na época
já estava trabalhando no Senac, que a minha trajetória antes de contabilidade era o Senac, mas já fazia a faculdade de contabilidade, era aquela datilografia eletrônica, como é que chama? Que era parecido um teclado de computador. Tinha uma máquina elétrica, né? Não sei. Era, Sim, tipo elétrica. Mas tinha também no Senac a matéria. manual, então a gente fazia alguns certificados, fazia inscrição de aluno também na manual. E aí a elétrica era aquele negócio assim, mais a diretora que usava. Então peguei um pouquinho desse negócio aí também. Então, Danilo, começou assim. Se eu for permemorizar e falar detalhes, a gente passa aqui 2 horas falando da Mas trajetória. com 12 anos você começou então ali auxiliando ali. Auxiliando e experiência. aí substitui uma colega do DP e, né, que foi ganhar neném e conseguir superar, fazer tudo certinho. E uma pedreira me convidou. Fiquei 8 anos trabalhando nessa pedreira. Aí comecei sendo contador da pedreira, era um grupo. Montamos outra pedreira para o lado de Goiás, Cocalzinho, Goiás, que nem existia Águas Lindas na época. E depois também fiz a contabilidade de uma construtora. Então passei 8 anos sendo contador exclusivo deles. Em 2004, aí sim eu montei a minha empresa jurídica, né, em escritório jurídico de contabilidade. A clínica médica, vamos dizer assim, Certo. que aí atendia tudo que aparecia. Né, e- Danilo? No começo é assim, a gente pega de tudo. Isso aí eu vejo, isso aí é o normal. Tipo assim, 90% dos contadores são assim. Eles trabalham para outros contadores, outros escritórios contábeis e de repente ele se larga ali e fala, pô, agora eu vou fazer carreira solo, né? Exatamente. Isso aí é a realidade da Isso nossa em contabilidade. 2004. Tal. Comecei com 3 clientes, porque eu estava numa situação confortável e financeira muito boa dessa pedreira, ganhava 10 salários mínimos desse grupo, para fazer a contabilidade desde emitir uma nota, naquela época era na Moeca mesmo, e até levar malote de dinheiro para fazer pagamento de pessoal. Então, aprendi muito com eles, é um grupo que até hoje tem aqui em Brasília, e devo muito a eles também esse conhecimento, não só da parte contábil, mas também da gestão e de lidar ali com os problemas do dia a dia. Legal. Em 2002, quando estava trabalhando para essa empresa, em 2002 eu comecei o curso de Direito também. Então, além de contabilidade, eu também tenho uma expertise na área do Direito. Mas você acabou o curso? Concluí o curso. Então você é bacharel em Direito. Bacharel em Direito. Mas não fez OAB? Não Interessante. fiz OAB. A contabilidade é o que eu mais gosto. Contabilidade é que eu, desde 12 anos de idade, eu acho que se eu parasse para fazer direito, eu acho que eu teria que em algum momento largar a contabilidade. Porque tudo que você faz você tem que fazer bem feito e com excelência. Não adianta você delegar. E no direito você não pode estar delegando aí para você estar participando de audiência ou uma peça que você faça. Mas fala a linguagem que os advogados entendem. É tanto que tem vários colegas do direito que são da minha carteira de clientes. E fui parar no SESCOM a convite de colegas da contabilidade, sempre participando de eventos, Danilo, sempre sendo convidados. E aí, Marquinho me convidou, Alexandre, faça parte de uma Grande chapa. Marquinho. Uma Abraço, chapa Marquinho. de registro junto ao SESCOM e participei em 2018. Apoiei a chapa. Mas tava lá você como participou, suplente. mas você entrou como suplente? Como suplente. Como suplente. Estava como suplente e teve umas mudanças na nossa gestão. Eu falo nossa porque já querendo não, você está ali na linha de sucessão. E a suplência da diretora financeira. E aí, a diretora financeira saiu em 2021, bem na pandemia, e aí eu assumi a diretoria financeira do SESCOM, mais ou menos há 2 anos e meio. E o ano passado teve aí a mudança de gestão e tivemos que fazer uma nova chapa para mudar a composição do SESCOM e dar continuidade aos trabalhos que os colegas começaram. Mandato de 2 anos? O SESCOM é 4 anos. 4 anos. E quando a gente fala SESCOM, Dani, não é só SESCOM Distrito Federal, é o Instituto SESCOM também, tá? Uhum. Nós temos um instituto que é um espelho de toda a diretoria, só que lá são 3 anos. O SESCOM é 4, lá são 3 anos, mas é um espelho. Inclusive toda a diretoria e a presidência, a vice-presidência é a mesma coisa. SESCOM DF, Instituto SESCOM. Muito trabalho, né? Sim. Mas peraí, deixa eu entender uma coisa. SESCOM, 4 anos. Instituto, 3 anos.
E nesse primeiro ano, e nesse ano Nesse que ano falta vago. aqui, como é que fica? Isso eu ainda vou discutir com os nossos Pois é, associados. Porque ficou meio estranho, né? Fica ali numa vacância, não assume ninguém. Isso aí eu ainda vou ter que discutir tanto com os associados como com o jurídico. Porque o Instituto ele ficou meio que esquecido. Mas eu, como verifico a legislação, sempre estou antenado e o que está mudando, penso que o Instituto ele pode fazer muito mais para os nossos associados. Porque a gente tem condições de ter verba, inclusive de governo, projetos sociais, e a gente pode alavancar mais ainda. Tá, e qual é a diferença aí? Confesso que eu não conhecia o Instituto, né? Realmente, eu até como associado, mas não conhecia. Qual é a diferença, qual é a competência do SESCOM e a competência do Instituto? O que é que cada um faz, então, para a gente poder separar isso bem? Vamos lá, tá na minha pauta, vamos então adiantar esse assunto. Vamos lá. Sindicato. Sindicato. Representa as empresas do ponto de vista dos seus interesses com os sindicatos dos empregados. Só que, com a mudança da legislação trabalhista, eu estou querendo tirar esse nome de sindicato. O nosso jurídico até se chama ASESCOM. E eu estou adorando, que ele está errando, mas está acertando. Por quê? Porque, pessoal, tudo que a gente vende de ponto de vista que é obrigatório, ninguém quer, né, Danilo? Perfeito. Cria uma recusa ali, né? Já cria uma recusa. Já odeio cria uma isso. barreira. Cria uma barreira, isso é fato. Eu odeio quando é obrigatório, eu odeio. Então, o que sobrou para sindicato? As negociações coletivas de trabalho. Ponto. Representação política. Então, vamos fazer diferente? A gente tem que fazer isso? Vamos fazer. Mas nós não temos associações que estão muito bem. Tem associações que fazem acontecer, estão aí no mercado, estão desempenhando ações fantásticas e as pessoas estão ali porque querem. Então, o SESCOM Distrito Federal, as pessoas têm que estar ali, têm que estar pagando porque elas querem. Então, a gente tem que se tornar atrativo, a gente tem que se tornar interessante, a gente tem que vender. Então, esquece a compulsoriedade, que a legislação tirou, e aí vamos ser atraente. Então, essa é a pegada do SESCOM Distrito Federal. Aí eu vou pontuar alguns aqui. Sair de uma posição passiva ali que está aguardando alguém te procurar e se tornar ativo mesmo, Porque né? antigamente era muito confortável, né? Você era obrigado, você recebia ali e o SESCOM, tô com dinheiro e tá tudo bem. Exatamente. O né? faturamento do SESCOM, a arrecadação do SESCOM que a gente tinha, que a gente tem hoje em um ano, é o que a gente recebia por mês. Então, caiu né? de 100% para 10%. Então, é outra realidade. Tá? O Instituto. Por ser Instituto, a gente não necessariamente precisa estabelecer valores de taxas associativa, que hoje a nossa taxa é um valor, tem um desconto, a pessoa contribui. Então, a gente pode... O sindicato não pode receber verba parlamentar. Já o Instituto pode. O Instituto, ele pode desenvolver outras atividades, inclusive fazer parcerias com outros institutos, já o SESCOM fica limitado. Entendi. Tá? Então, a abrangência do Instituto ela é bem maior do que o SESCOM. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês quais são os benefícios, o que a gente já conseguiu, o que não conseguiu. Então, vamos lá, então. Vamos lá. Tô curiosa também. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes. Você... Desde 2018 você começou a trabalhar ativamente no sindicato. Então você tem uma visão assim antes, né? Tipo assim, eu era empresário, tinha uma visão do SESCOM, e agora eu estou no sindicato e tenho uma outra visão, que é o que acontece realmente, né? Exemplo, eu não trabalho no SESCOM, sou associado, pago ali, né? Pago a minha associação, acho até barato, R$70, não sei agora o valor, né? É uma coisa parecida dessa. 76 com 76 desconto. com desconto, né? Eu acho muito, mas eu tenho uma visão minha particular do SESCOM, mas como eu pago e sou até um pouco participativo, a gente está conversando, eu tenho até uma visão meio um pouco diferenciada de um colega que não está ali no meio do SESCOM, que está muito no operacional, não consegue sair para o estratégico, não consegue fazer uma parceria com o SESCOM. Você sentiu essa diferença quando você só era empresário e não era ali do SESCOM? Você sentiu essa diferença? Porque, tipo assim, a ideia que eu tenho quando eu converso com os colegas, o SESCOM não serve para nada, né? E de repente agora você era só empresário e agora você está no SESCOM. Você viu uma diferença de visão nisso aí?
Excelente tua pergunta, Danilo. Sim, é muito diferente. E o que realmente diferencia isso é a participação das pessoas. Então, na medida que você participa, que você está acompanhando, que você está olhando, ou que você converse, que alguém fale sobre isso, você muda a sua visão. Tá? Realmente a minha visão como empresário e pagante era uma. Agora, quando a gente está à frente, é totalmente diferente. Em 2018, eu estava como participante da chapa. Aí, 2021, não, Alexandre, você pode contribuir? Você pode assumir como diretor financeiro? Aí eu realmente fiquei diante dos números. E aí você começou a perceber, aí você teve outra visão, né? Você fala, Outra visão, é totalmente diferente. Então, a pessoa falar algo sem conhecimento de causa, só por falar, é ser ignorante, porque você fala algo que você não tem conhecimento. Então, muitas das vezes, é tema aqui da minha pauta, a convenção coletiva. A participação das convenções coletivas é muito aquém do universo de pessoas que a gente representa. Só que depois que sai a convenção, as pessoas vêm e reclamam. E não é assim, vamos participar. Porque, querendo ou não, o sindicato ele tem essa representação sindical. O que vai estar valendo é o que está escrito. Agora, ali é o mínimo, pessoal. A gente tem que pensar que os nossos associados, nossos representados, eles podem oferecer muito mais. Mas aquela pessoa que está começando, Dani, tem que ter o mínimo ali de salário. E às vezes a gente ter esse mínimo, você pode até barrar um pequeno de ser grande amanhã. Eu tenho certeza que você na tua empresa, eu tenho certeza que outros empresários pagam valores bem superiores àqueles que estão ali na convenção coletiva. É tanto que hoje vai ter uma live falando sobre os aspectos da convenção coletiva de trabalho. Mas não é assim, Danilo. Qual foi o aumento? Nós tivemos participações nas nossas redes sociais, que a gente faz um monitoramento, Instagram, WhatsApp, e-mail, que as pessoas, mas isso. Qual é a função que está englobada para que eu faça? Então as pessoas têm dúvida do básico. Uhum. Apesar de não ser uma atribuição do SESCOM, Distrito Federal, do ponto de vista patronal, nós vamos fazer essa live para todo mundo que queira nos assistir e esclarecimento. O departamento jurídico, eu acionei ele do nosso sindicato, que os associados pagam, o empresário está pagando e vai fazer esse esclarecimento para o empregado. Porque choveu de reclamações. Mas então é para o empregado? E a live é para o empregado? A gente vai fazer a live para todo mundo, Nossa. mas o pra objetivo maior... Quem tinha que fazer isso era o sindicato dos empregados, né? Mas o sindicato dos né? empregados, a nossa percepção é que eles precisam de ajuda. E querendo ou não, Danilo, respingou na gente. Entendi. Porque lá nas redes sociais é público, né? Então a pessoa, que absurdo isso. Eu vi não sei o quê. eu vi muito empregado reclamando do SESCOM. Eu falei, mas você tem que reclamar com o seu sindicato, né? Com o nosso sindicato. Né? Mas eu também entendo o seu posicionamento, porque a partir do momento que o SESCOM não toma uma atitude, acaba se tornando omisso ali e acaba não tirando essa Sendo visão. passivo. Eu peguei desse problema, que era um limão, Até fazendo uma limonada e a gente vai se sobressair. Exato. Esse assunto convenção coletiva foi um dos assuntos dos últimos 6 meses que mais teve repercussão nas suas redes sociais. E já que é teve um uma postagem assunto... que chegou a 1.000 pessoas que visualizaram o assunto. Pois é. Já que é um assunto que traz ao SESCOM a visibilidade, utilizar isso realmente para poder Não é mostrar nossa outras competência. coisas. Mas... Exatamente, mas eu estou pegando isso e trazendo... Vou pegar alguns números aqui. Hoje, são quantas empresas contábeis no Distrito Federal? Vocês contêm esse dado, mais ou menos? Ativas? Não estou falando de associados, empresas contábeis no Distrito Federal. E quantas dessas são realmente sindicalizadas? Nós temos mais de 1.500 empresas contábeis certo. no Distrito Federal. Empresas, PJ. E quantos associados pagantes realmente em dia nós tem temos em termos de 300 pagantes. É pouco demais, né? Menos de um terço, né? 20%. Menos, 1.500, mas é pouco demais. Mas olha, claro, não é uma vantagem. Tem sindicatos aí do resto do país que é totalmente inverso. Tem 10, 12, 15 associados. Pouquíssimo. Não vou falar qual é o sindicato, porque não é o caso. E eles fazem muito mais negócios do que a taxa associativa. E quero agradecer esses 300 que estão pagando. Tá? Porque assim também, Danilo, o SESCOM estava um pouco morto. Eu estou trazendo um SESCOM diferente. Toda semana está tendo live no SESCOM.
Nós tivemos de outubro para cá, 8 reuniões com o subsecretário de Fazenda. E lá eu levei contadores, levei empresas de softwares, levei pessoas que só iam lá, 3, 4 pessoas que sempre estavam à frente e aparecendo lá com o subsecretário. Eu enchi a sala lá do subsecretário. Eu notei Hoje, se eu quiser, amanhã falar com o subsecretário. E obrigado, tá, subsecretário, por atender, porque quando você está atendendo o Alexandre, não é o Alexandre. E curte o nosso canal também. É a classe. Né? Dá um like lá no nosso canal. Porque ele já pensou se todo mundo fosse bater lá na sala do subsecretário. Você Tem sabe, que ter uma organização. o que eu notei, assim, dos últimos 2 anos para cá, foi um movimento diferente de Sescom e CRC. Que a gente cobrava muita coisa do CRC que não era competência do CRC e era competência do Sescom. Exemplo, isso que o Alexandre falou, essas reuniões, na verdade, antigamente quem assumia isso era o CRC. Mas, pô, o CRC não tinha que assumir isso, não era função dele. Porque não era dois empresários contábeis. Isso era função do Sescom. Muito bom você falar isso. O sindicato ele pode fazer uma representação judicial. O CRC não pode. Pois é. O sindicato pode fazer um evento, faltando 2, 3 dias para isso acontecer. O CRC já não pode, porque tem limitação. É uma autarquia, ele fiscaliza o trabalho. Mas que bom que o CRC, tá, Danilo, fez esse trabalho e ainda contribui e veio fazer, porque senão, se uns que reclamam que CRC não faz nada, Sescom não faz nada, isso estaria num cenário pior ainda. Então eu quero agradecer ao pessoal do CRC, assim como os outros CRCs fazem. Tá? E o papel do sindicato é de realmente pegar essas dores dos empresários, ter essa interlocução, assim como a gente tem com o pessoal da Justiça, e isso incentivou live de forma recorrente, que é toda segunda-feira, excepcionalmente, semana que vem vai ser na quarta-feira, que aí o presidente vai estar participando. Mas, Danilo, as pessoas, os empresários que já têm uma estrutura muito grande, como você, outros aqui em Brasília, não estão interessados nessas informações que a gente está prestando, mas tem pessoas que ligam para a gente, qual que é o valor da taxa? Qual que é o código que vai colocar lá no FCN? Como é que preenche uma DBE? É tanto que o Cláudio, que está com a gente há 15 anos lá no Sescom, é que mais participa, é o que mais fala na live. Eu só estou mediando. Rosângela Basta, nossa representante, junto com o Marquinho lá na junta comercial como vogal. Tá? Que inclusive vai mudar agora em junho. Então assim, o sindicato ele tem que pegar essas dores, colocar isso num documento ou filtrar isso e levar para as autoridades. Então nós estamos com espaço, nós estamos com um enfrentamento muito legal com a Secretaria de Fazenda, com a Justiça Distrito Federal e com a Receita Federal. E uma dor que está muito latente é a administração de Brasília. Até por sua extensão de abrangência, é uma administração que requer mais movimentos, mas os processos estão demorando muito lá. O processo que demora 5 dias, 6 dias, aí depois tem uma nova exigência, mais ainda. Então a gente vai fazer vamos ter uma audiência, um momento lá com alguns dos secretários da Casa Civil, porque eu acho que tem que ser abaixo do governador. Não adianta a gente falar só com a administração de Brasília, porque a administração de Brasília é o nosso foco. Mas a gente também não pode fazer uma coisa muito pontual, porque tem outras regiões aqui de Brasília também que estão passando por dificuldades. Eu tive esse feedback do nosso departamento de regularização societário, que está tendo muitas coisinhas e foge do cronograma. Então depende de quem analisa, tem coisas que passam, tem coisas que já passaram que hoje não passam, e aí você dá entrada às vezes com a mesma situação e é aprovado. Isso realmente que você falou é legal, porque coincide com a dor que a gente está tendo aqui no dia a dia mesmo, verdade. Não, e o Estado ele tem cada vez mais facilitar a abertura de novos negócios.
Eu sou da época também que a gente preenchia primeiro um documento, dava entrada na junta comercial. Não, pegava um depois- balcão, né? Era um É, balcão, você pegava aquele negócio, aí tinha aquele protocolo amarelinho, o cara botava um Isso. carinho aí. Oh, meu Para Deus do céu. facilitar para a gente colocava o nome do cliente. Ah, esse aqui é uma alteração, out. Aí você baixa. E quando perdi o protocolo? Nossa, era um... Que tinha que assinar um era documento, porque você só tinha que pegar o empresário. Nossa. E pra gente explicar isso pro empresário. É, perdi o Pode protocolo. acontecer, gente. Pode acontecer. Acontece, cara. Pois é. Mas voltando assim para a representação do SESCOM, nós negociamos com o Cinecom, Sim de Apoio, o CIS e o Sindiconta. Tá? Então a gente não representa e não lida só com o Cinecom. A gente tem negociações coletivas que ao longo do ano a gente faz. Tá? Essa questão da participação das pessoas nas nossas redes sociais, surgiu essa questão de quinta-feira agora, que é hoje, que vamos tratar de explicar a convenção coletiva. Então, o assunto realmente é para os empregados. Mas vocês vão... Depois eu mostro para vocês qual foi o número e quanto que isso representa nas nossas redes sociais. Aquele post falando... O que foi ontem, viu, Tainá, que você postou que hoje vai ter a live. Ontem eu vi de tardinha, deu mais de 500 visualizações. Mais de 500 contas alcançadas. Porque o empregado quer saber. E Danilo, o empregado hoje pode ser um empresário amanhã. Sim, sim. Né? A Porque tendência empreender é essa, né? é bom, gente. É A bom tende- empreender. A tendência é essa. A tendência, o histórico de uma empresa contábil é essa, que ele vem de uma outra empresa contábil, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Eu não sei se você vai conseguir responder, mas acho isso importante, que isso gera muita dúvida, né? Pô, nós temos um sindicato lá, o SESCOM, e aí temos o sindicato dos empregados. E aí você falou, o Cinecom, e temos o Sindiconta, o sindicato dos contadores. Né? E aí vem aquela pergunta, assim, aquela dúvida crucial. Cara, onde é que eu coloco o meu empregado? Porque, exemplo, tem ali alguns funcionários que vão pegar... O contábil não sei. O contábil, por exemplo, o cara é contador contábil no escritório de contabilidade que faz várias empresas. Aí esse deve estar no Sindiconta. Mas tem um fiscal. O cara é contador, mas ele trabalha no departamento fiscal. E aí, a dúvida é, põe ele no Sindiconta, porque o cara é contador, mas faz fiscal, põe ele no Cinecom. O DP, eu acho mais claro, porque quem trabalha no DP geralmente não é contador. Às vezes mas não é, tem RH e tal, e esse ali a gente já... Quando eu converso com os colegas, eles falam, não, esse aqui já vai no Cinecom. Mas eu tenho colegas, às vezes, que eles escolhem o sindicato até pela convenção coletiva. E eu falo, pô, será que isso é correto, não é correto? E gera essa dúvida mesmo, né? Exemplo, um cara do fiscal, que é contador, paga o CRC, mas o cara é do fiscal. Ele deveria, no seu ponto de vista, botar no Sindiconta ou deveria ir para o Cinecom? Isso foi uma pergunta de um dos empregados que chegou lá pra gente. Pois E é. aí eu aprofundei sobre o assunto. Gera muita dúvida isso, Isso realmente. foi legal. A minha opinião, eu acho que é a opinião mais certeira, tá bom? Não estou vendo o lado do CRC. Eu colocaria no Sindiconta, desde que ele fosse o responsável pela escrita contábil. A contabilidade tivesse ele responsável pelo balancete, tá? Que é onde dá-se para cobrar uma responsabilidade. Chega o empresário contábil, que já tem ali suas 300 empresas, suas 350, que a gente tem isso aqui em Brasília, muito facilmente. A pessoa fala, mas não 300. Não, tem gente que tem 30. Tem gente que tem 3. Isso. Mas tem gente que tem as 300. Eu colocaria, tem o CRC, está na escrita contábil, é responsável pelo aquele segmento da contabilidade de, sei lá, comércio. Eu colocaria no Sindiconta. Até para depois cobrar a responsabilidade dele junto ao CRC. E o fiscal? E o fiscal não. Fiscal você botaria Eu colocaria ele no Cinecom. Cinecom. Nem o cargo... Porque nem tem o cargo encarregado de fiscal, gerente. né? Isso que eu ia falar. É, porque tem na um convenção cargo. tem encarregado fiscal, tem... Às vezes, quando eu leio a convenção do Sindiconta, cara, às vezes me dá assim uma impressão, e eu falo até como advogado também, né, me dá uma impressão, falar, isso aqui será que é para aquele contador que é exclusivo de uma empresa? Me dá essa impressão às vezes. Não seria. Então, eu mesmo, tipo assim, eu nunca consegui chegar... Bater o martelo nisso. Eu confesso que eu fico pensando, né? Eu estou analisando do ponto de vista de
Conselho Regional de Contabilidade Versus versus a empreendedorismo realidade, né? e realidade. A nossa sorte Eu nem não sei ao certo como que está lá na convenção do Sindiconta, mas eu estou vendo com essa pegada empresarial e depois até de um futuro processo no CRC. A nossa sorte é que as duas convenções são muito parecidas, na verdade, né? Eles são muito VA, Eli, é tudo muito parecido. Mas a gente tem essa dúvida também, né? Tipo assim, poxa, o cara do fiscal, o cara é contador, ele paga a CRC porque ele paga, é contador. Márcia, deixa eu fazer um chamamento, tá? Nós temos hoje um grupo de coordenação dessas convenções coletivas de trabalho. Inclusive é conduzida pelo Roberto faz cara, um abraço, trabalho, cara. Eu gosto muito do Roberto. Assim, ele olha todos os detalhes. Quando eu vou assinar, eu falo, Roberto, posso assinar? Tá de acordo, Se ele falar que pode, eu assino. Porque pensa um cara que é detalhista, ele Minucioso, sabe lidar ali, ele negocia, ele, isso e aquilo. Teve sindicatos que falaram, não, mas toda a vida existia essa cláusula. Não, mas mudou. Agora a gente está olhando. A vírgula, esse entre vírgula, o pós a vírgula. Se toda a vida era assim, agora já não é mais. E Roberto faz isso com a maestria. E é um trabalho assim. difícil isso aí, porque eu já conversei com o Roberto algumas vezes e realmente eu já agradeci bastante o Roberto nesse ponto. Primeiro, são 300 associados, né? Legal. Quando você vai fazer uma assembleia, Bruna, se aparece 15, são muito. E antigamente a gente tinha uma desculpa do seguinte, de falar, mas é porque eu não tenho tempo de ir para lá. Cara, hoje é online. O cara tá ali, pode estar trabalhando, escutando e votando. Então, tipo assim, não tem mais Eu desculpa. participei de algumas vezes. Quando eu não Dando posso... a palavra para os empresários, né, Danilo? Quando eu não posso, Danilo, eu falo, Bruna, vai lá participar, porque é minha sócia. Sim. Eu já falei assim, Bruna, eu não consigo participei lá e esse tal. ano de uma Então, que você não tava tem lá. dificuldade de participação. Porque as assembleias são públicas, igual a Assembleia de Condomínio. A votação é que a gente vê internamente. Sim. Mas não tem nem situação de divergência de posicionamento. E aí, só voltando ali, aí vão 15 contadores participar que vão decidir por 1.500, que já é ruim, é ínfimo, né? Exatamente, porque independente de ser associado ou não, está se decidindo Para por todo mundo, né? E aí chega o Roberto e começa a explicar. E aí você vê o trabalho que o Roberto faz. É um trabalho difícil, é um trabalho que, tipo assim, pô, você está combatendo ali um outro sindicato, você está tentando chegar a um acordo que os caras às vezes não querem. Sim. E a gente também não quer. Então, cara, eu vou te falar, é voluntário, né? Voluntário. O que eu faço para Roberto É voluntário. o meu agradecimento, minha gratidão. A classe Porque tem muito a agradecer a ele. tempo a gente fica 1 hora e meia conversando com os caras. E depois vem alguém reclamar. Fala assim, mas por que tem isso na convenção? Primeira pergunta que eu falo, mas você é participou da Assembleia? Não. Ah, então vou nem discutir com igual você. a nossa reunião de condomínio, das nossas casas, onde a gente mora. Você foi lá, aí tem gente, o que ficou decidido lá mesmo? Pô. Ficou decidido e disse, mas eu não gostei. Aqui Gente, não é o momento, nem o local, nem a forma adequada de você fazer isso. Mas, falando assim de empregado, eu quero só colocar um projeto que está acontecendo nas faculdades. E aí temos Domínio Sistema, que é uma parceiraça nossa do SESCOM, inclusive tem recorrência de patrocínio. Sempre Tecnologia, que sempre está nos eventos aí também. Ela tem esse mérito. Forte. Né? É uma empresa aqui de Brasília. Forte. E a OME. A OME tem vários segmentos e é dentro da empresa. E aí você tira de lá, extrai vários relatórios. O que está acontecendo? Já é o segundo semestre. Os estudantes de contabilidade, assim como a administração também, tá, Danilo? Eles estão praticando nos softwares. E o SESCOM Distrito Federal, essa semana eu assinei mais de 50 certificados. Obrigado, Tainá, que está assinando, tá? Certificado digital é bem fácil, não precisa ficar lá com a mueca. E o profissional de contabilidade que vai estar amanhã nas nossas empresas, talvez eles não precisem, Danilo, entrar na figura de estagiário. Essa galera, esses alunos que estão fazendo o curso, já tendo essa prática. Lá no laboratório da faculdade tem o sistema da Domínio. Que, diga-se de passagem, está entre os melhores do mercado. Para mim tem 3 players grandes do mercado: Domínio, Alterdata e Castor.
Questor. Questor ou Questor, eu nunca sei o nome, eu já perguntei para eles também não sabem. Teve uma conferência. Hoje em dia, gente, o importante é que chame. Chamando e pegando. E eu falo mais. O importante é que o profissional saiba trabalhar com a ferramenta, né? Alexandre, Aqui a gente tem dificuldade aqui de gente que fala tá que é com analista muita e não dificuldade. Então sabe. preste atenção, os alunos que saírem da Uniprocessos, Uniprocesso. eles estão sendo certificados por essas empresas. Tá vindo uma pessoa lá do domínio dar aula para eles. Então, esses profissionais que estão saindo da Uniprocesso e agora do segundo semestre vai estar na UNB, eles já vão estar com essa expertise diferente. Pô, muito legal. Vai ser totalmente diferente, que a gente passa 6 meses ensinando o aluno a lidar com o sistema. Então, isso já não vai acontecer. Prática. Aí o que acontece? Aprende o sistema, vai para o outro colega ou para outra empresa. Não que isso não deva acontecer, mas a gente perde um tempo formando aquele profissional. Se a gente balizar o profissional por cima, gente, todo mundo ganha. Não é isso, Danilo? Uhum. Mas a gente não pode perder tempo, porque o tempo ele é precioso. Então, o SESCOM tem esse projeto, começou com o nosso colega Renato, O Renato. que é o nosso diretor administrativo. Renato Lucena. Renato Lucena. Então, eu tenho muito a agradecer. Que eles deixaram o projeto pronto, eu só estou dando andamento. Mas mesmo dar esse andamento, é o tempo que a gente gasta. Fizemos uma palestra lá na Uniprocesso, Danilo. Choveu, lotou o auditório. Eu vi no Instagram. Você viu? Vi, Os alunos acompanhei. fazendo perguntas. O que aconteceu, na hora de salvar a live, a pessoa que estava comigo, viu, Tainá? Sei lá o que aconteceu, disse que deu uma pane, perdeu tudo. Porque tem lá, né? Você clica Clica e manda salvar. e salvar. Você grava, né? E depois manda salvar. Porque senão, Fez a live e não salvou. lotou de gente. Levei uma palestrante lá de recursos humanos, como que lidar com o currículo, o que você tem que falar na entrevista. E logo depois eu entrei apresentando o SESCOM, falando e tudo. Lotou de gente. Vamos fazer uma outra de sensibilidade. Porque as pessoas saem da faculdade e não sabe. Não tem a prática do dia a dia. Né? Então tem esse projeto. A gente que tá aqui na ponta, a gente sente isso. Bastante. Então tem esse projeto do caiu. O SESCOM. microfone caiu. Que tá aí. Acho que é assim, né, pessoal? Vamos ver se Porque Se cair, a gente já aperta Eu já aí. dei uns burros nele aqui várias vezes. Tá? Temos uma novidade também, mas não é para o empresário. Pensando também no ambiente profissional dentro das empresas contábeis. O SESCOM fez um convênio com o clube Águas do Cerrado. Eu vi, você mandou lá no grupo, Mandei no eu vi, grupo, né? legal. O SESCOM está proporcionando que o empresário, dono da empresa, fale, empregado, vá nesse clube, leve a sua família ou leve a sua turma, né? E passe lá o dia no clube. Gente, tem água quente lá. Agora eu vou. Tem água quente. Agora eu A gente vou. falou isso hoje cedo, né? Tem água quente. Aí eu vou. Eu falei, gente, a gente às vezes pegava o carro aqui, eu rodava 400 km para ir, depois 400 km para voltar. A cada numa novas, pista que é perigosa, porque... Pra chegar e usar O que as pessoas faziam, quem tinha um pouco mais de condição, pega um avião aqui, vai lá para Salvador, vai para o Rio. Não, pega um carro aqui, gente, vai aqui em Planaltina, pertinho. Não, hoje eu vou para o mato. E vai lá, fica o dia todo. O SESCOM está tendo esse incentivo, esse benefício, já está pago, não precisa pagar nada. Não, e como é que faz para pegar o convite? Vamos fazer o pitch aí. É só pedir lá no 3226-1269 ou mandar um e-mail e falar, fulano, Beltrano, Cicano, a gente passa o zap. A gente passa o zap lá pro clube. Então a pessoa pode passar o zap pro SESCOM, passa a lista, igual antigamente, Danilo, que né, a gente faz a já mesma vamos idade, fazer um dia. a gente tinha um nome na lista da boate. Não era assim? Você entrava e tinha um nome na lista. Eu lembrei do Eu sou Raposo. dessa O Raposo, época. eu fui dono de boate muitos anos. Eu falei, rapaz. Você foi dono também? Não. O Raposo foi. Só Eu acho que o frequentador. Raposo foi e eu fui na boate agora que eu nem sei. Mas o Raposo, a gente tinha um nome na lista da boate. Então é só passar Gente, prático. acho que isso existe até hoje. Gente, então, olha só, quem é associado do SESCOM, né? Isso é muito bacana para os empregados, né? Então, olha só, não é para você, também é para você, mas é para os empregados, que a gente, às vezes, a gente não dá atenção nisso.
Então, olha só, os seus empregados, ele tem o direito de passar o dia lá nas águas quentes do clube. Águas do Cerrado, fica ali perto de Planaltina, tem toda a infraestrutura lá, tem arinha para as crianças. Gente, olha só, não paga tem nada, um cara fazendo lá Animação. a animação como se fosse lá em Caldas Novas, quem já foi em Caldas Novas. E tem a isso entrada quase não todo paga clube. nada. A entrada não paga nada. Olha aí, gente, pro seu empregado, olha só o benefício que você, que é associado do Sescom, tem. Bacana, né? Legal, legal. Tem. Outro ponto que eu queria destacar também é o Conta Azul, juntamente com a Domínio, vai ter o Troca. Troca em outubro. contábil. Eu não posso falar Porque do Conta Azul, não. Você não pode, né? Eu sou... Não, eu tenho um caso de eu acho que amor com a acho que Conta o Azul. sangue do Danilo já não é mais vermelho, Não, é é azul. azul. Eu tenho um caso de amor com a Conta Azul. Eu vou falar que... Não, mas eu faço para todo mundo. Que a Conta Azul, né, ela mudou nossa gestão realmente de escritório. Né? Pô, Alexandre, a gente... Hoje até falei com o Anselmo lá da Conta Azul, falando, Anselmo, tem duas advances, uma antes, outra depois. E não foi a Conta Azul, não, tá? Foi a Com. A Com é a maior evento, conferência, é a maior conferência da América Latina de contabilidade e tecnologia. A gente tem ido na Com Esse ano vai acontecer com a data, Danilo? 13, 14 e 15 de junho. São Paulo. São Paulo, eu lembro porque é logo depois do Dia dos Namorados, que é 12 de junho. Então é 13, 14 e 15 em São Paulo. Primeira vez que vão ser 6 mil Eu acho que pessoas. já está na minha agenda, eu vou estar lá. Vai lá. 6 mil pessoas, cara. Então, quando eu conheci a Com, que eu conheci através da Conta Azul, a minha cabeça bugou. Sabe quando bugou assim a cabeça? A gente fala, tem coisa diferente. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Conta Azul por isso. De ter me dado a oportunidade de pensar como empresário. De sair da operação, hoje a gente está mais na gestão. Né? Graças aí eu falo que a Com nos deu esse conhecimento. Porque quando a gente vai na Com, a gente não fala de contabilidade. A gente fala de tecnologia, de gestão, de cultura, de marketing. Pessoas, né? De pessoas. É outra coisa muito diferente. A gente vai falar aqui da Conescap. A Conescap eu vi do ano passado que mudou um pouco a pegada já. Que já está começando ali também a falar de gestão, de marketing, de liderança, mas tem a parte ainda técnica, né? Que eu ia para essas coisas, só tinha parte técnica, eu achava chato, porque eu era empresário, eu queria de gestão. Então, falar da Conta Azul para mim... Quando o Danilo fala da parte técnica, é no sentido assim, como entregar o ECD, como entregar o ECE. Vou te falar, olha só, vamos lá. Lembra Como da incluir o DIPJ? lançamento. Não lembra, olha só. DIPJ. Eu fui... É social. Assim. eu fui E na hoje os Conescap. softwares que a gente tem, como domínio, gestor, já faz tudo isso, gente. Então você não precisa saber Hoje disso, você né, precisa Danilo? ser Você precisa analista, a ser... gente bate muito nessa tecla. Eu fui na Conescap, última que teve. Foi onde? Foi em São Paulo? Não lembro onde é que foi. São Paulo. São Paulo, aí eu fui. Primeira palestra, Eliseu. Achou do Eliseu. Eliseu Martins. Gente, pô, o cara é um ícone. A gente que conhece é um ícone. Mas falou razonete e tal. E o empresário ali fica... Pô, Voando, né? depois que é o Eliseu, aí vieram as palestras, pô, assim, de gestão. E aí você vê que é outra energia. Entendeu? Pô, ali tá empresário. Aquele ali, técnico ali. Gestão com a base em tecnologia. Pô, é outra pegada. É diferencial. Inclusive, a gente foi pelo Sebrae, né? Mas o Sebrae fez ela, a gente foi. E eu não lembro, mas eu não lembro a moça do Sebrae que estava com a gente. No segundo dia da Conescap, ela veio falar comigo e ela falou, nossa, aquela primeira palestra do Eliseu eu quase ia dormir, mas o resto foi muito bom. Aproveitando, Danilo, só para não perder o gancho, o Sebrae é um parceiro importantíssimo dos contadores, tá? Então, esse ano a gente já tem com um requerimento, já tem isso oficial, Sescom, Instituto Sescom, CRC, Instituto da Mulher, Sindiconta, essas entidades representam os contadores, os profissionais de contabilidade. Então, já conversei com o Sebrae para não ficar uma coisa que é só uma entidade. A gente quer levar mais de 100 profissionais para Fortaleza. Opa, tô junto. 15, Tamo 16 e 17. Fortaleza? E o Sebrae, isso está na esteira e do objetivo deles. Tem que fomentar o conhecimento, tem que pegar esses profissionais que, não com tanto conhecimento que Danilo tem, mas muitos outros também que estão aí começando, porque quando você vai para um congresso, você vai para um evento dessa natureza, você chega aqui, ó, né? É outra coisa, Você cara. impulsiona, É outra você- coisa. Como a falar, intenção... expande. É. A intenção é de mais de 4.000 profissionais. Que legal. Tá?
Eu, por ter parentes lá, eu vou chegar alguns dias antes, vou passar 10 dias lá. Eu acho que você está convidando a gente. Isso é um convite? É um convite Sim, pra gente? podemos. Olha. Já temos Pelo menos notificação. tem rede, tá? Tem... Eu sou pernambucano. Pelo menos lá é quente, né? Eu sou pernambucano, né? Então, pronto, rede pra mim é bom. Acostumado com rede e à noite tem a brisa do mar, né? Olha, Então, pronto. é a cidade do sol chamada Fortaleza. Eu considero como a segunda capital que eu mais gosto. A primeira é Brasília, né? Porque eu nasci em Brasília, tenho filhos que nasceram em Brasília, construí toda a minha vida aqui em Brasília, então a minha segunda cidade é Fortaleza. Voltando a esses eventos aí, só pra... Pô, eu me formei em 94, né? Eu tenho escritório desde 95 de Vance, né? Então eu vi muita coisa mudando, né? Pô, passei por vários planos econômicos, eu vi mudança de gerações, né? E tal. Cara, como mudou esses eventos contábeis? Como tá uma coisa dinâmica? Como tá uma coisa bacana de você aprender, sabe? Não tá mais aquela coisa mais chata, mais um congresso. Não, cara, tá muito legal, cara. Você é empresário, você tem que ir nesses congressos. Você tem que ir na Com, você tem que ir no Anderson Hernandes, você tem que ir no Pedro Neri, você tem que ir, vai ter agora no Contador Remontado em Gramado. A gente tem que participar disso, porque isso aí abre a sua cabeça como empresário contábil. E o mais cara. importante é assim, não significa dizer, pessoal, que você vai para um evento desse e vai aprender tudo, não. É como se fosse um livro. No tempo, você vai construindo, isso, né? No tempo que você lê o livro e no momento da tua vida, você tem uma percepção. Pô, assim Alexandre, como é o livro mais lido de todo mundo, que é a Bíblia. Você falou uma coisa agora que a Georgiana, ela tinha me comentado isso. Olha só, a gente foi no evento do Anderson Hernandes e o Gabriel Manes, da Conta Azul, deu uma palestra lá. Ele veio falar sobre marketing. Eu já tinha visto a palestra dele antes, em algum outro evento. Ele repetiu ali a palestra. Aquela segunda palestra que ele deu no Anderson Hernandes fez tanto sentido para mim, que na primeira não fez sentido para mim. Ele falou, mas escutou. Sabe quando você escuta sair por aqui? É que eu não estava no momento de escutar aquilo. Quando eu fui no Anderson Hernandes, ele deu aquela palestra, eu olhei para a Nana e falei, nossa, o que ele está falando faz todo sentido para a gente nesse momento, cara. É impressionante. E é aquilo que você fala, é um livro. Que naquele momento você está na página 1, é página 1. Na outra, vai ser a página 2. Na outra, na página 3. E aí você vai crescendo ali dia a dia. O que eu acho importante é o seguinte, o que é que eu noto muito, né? Hoje eu conheço vários contadores do Brasil inteiro, né? E a gente conversa demais. O que é que eu noto nisso? Existe uma coisa que é conhecimento e uma coisa é sabedoria. O conhecimento você pega toda hora. Exemplo, quem está aqui assistindo aqui agora o nosso podcast, ele está tendo conhecimento. Sabedoria é você aplicar esse conhecimento. E às vezes o contador não consegue fazer isso. Esse que é o problema. Não, e eu vou colocar aí mais uma pitadinha. Maturidade. Maturidade profissional, seja para o empregado, maturidade empresarial. Maturidade, gente, faz todo sentido. Não quer dizer idade, né? A gente tem aqui, dentro do nosso escritório, a gente tem vários exemplos de pessoas jovens que têm uma maturidade muito legal, assim, e de conhecimento, de administração, de gestão. Então, a maturidade para poder participar desses eventos e poder extrair o máximo para si. Vocês falaram de maturidade e de momentos. Eu também lembrei e quero agradecer a diretoria, tá? Que está composta lá. Nós temos a nossa vice-presidente, Rosângela Bastos, que é a nossa vice-presidente. Temos o nosso diretor financeiro, que é o Carlos. Temos nosso diretor de relações institucionais. Nós mudamos a dinâmica dele, que é o Daniel Fernandes, que já fez um trabalho bacana junto ao CRC. Professor... Tudo trabalho voluntário. Palestrante, tudo trabalho A voluntário. pessoa reclama ainda, né? E ontem eu fechei com a nossa nova diretoria de eventos, que é a Ana Kiss. Colega, contadora já há muito tempo. Oi? Não, mas ela tem um Kiss também. Ela tem esse tratamento também. E é mais uma pessoa que vai se juntar ao cargo de diretor do SESCOM totalmente voluntário. E o pessoal reclama ainda, né? O cara está ali, né, dando ali o seu tempo para a classe, e a classe às vezes não reconhece. Né? A minha colega, Tainá, fez a minha agenda, a gente fecha a agenda toda sexta-feira. E aí a minha sócia falou, olha, desse jeito é só o SESCOM e a empresa. Mas é isso. E aí mesmo. colocamos, tinha mais de 10 compromissos essa semana. E aí eu jogo no grupo da diretoria, né? Gente, aqui, ó. É isso que a gente está fazendo.
Tá se movimentando, né? Está se movimentando, estamos fazendo algo diferente. É claro que para você sair de um momento de conforto, é lento, mas está acontecendo e as ações estão se mostrando. E requer mais. muita energia também, né? Igual você falou que vocês não estavam parados, estavam ali mais quietinho, e aí quando começa a ter esses eventos requer muita energia, que a gente fala muito isso aqui também. A gente participa de muitos eventos, a gente tem várias ações, não só dentro do escritório, mas fora também, e isso requer muita energia. Você viu que evento muito bacana aquele da mulher? Sim, foi ótimo. Você gostou? Nossa, eu amei. E assim, eu vou te falar, tá? Tinha homem também, pô. Eu não sabia. Se não teria ido também, pô. Mas foi ótimo. O que aconteceu? Eu faço sócia do Danilo aqui no escritório e eu fico muito nessa parte operacional, administração e tudo mais. Então, acaba absorvendo muito da rotina contábil, né? A nossa natureza é contábil. A gente fala muito de gestão, a gente fala muito de empresariado, tudo. Danilo tá numa pegada mais... De podcast, de treinamento, que é a nossa veia também aí, né? Nossa natureza. O contador, ele é um eterno aprendiz e um eterno professor, né? Mas eu estou muito nessa parte operacional. Então, eu ainda me preocupo ainda com ECD, com ECF, com o pessoal está seguindo o processo, está seguindo tudo certinho, está fazendo. E aí teve o evento, eu falei... Um pouco disso é bom, Aí eu falei, o Danilo falou, vai no evento, Alexandre te convidou e tudo, você me chamou no WhatsApp, a gente conversou. Falei, gente, eu não consigo sair daqui. Assim, na minha cabeça, limitante, né? Eu não consigo sair daqui, eu tô cheia de reuniões e tá complicado. E aí eu falei, gente, o mundo não vai acabar. Eu vou. E foi a melhor coisa. Fizemos o evento para 20 mulheres. Foi maravilhoso. Algo em torno de 20 mulheres. Sabe quanto que custou para o SESCOM e para os associados? R$0. Quem patrocinou? Domínio, sistema, sempre tecnologia. Foi Eles muito que patrocinaram. Legal. Foram 20 mulheres, eu queria fazer para 200. Mas fizemos para 20. O ano que vem, quem sabe a gente dobra esse número. Fizemos para 20, vamos fazer para 40. Foi um ambiente descontraído. Foi uma conversa leve, tranquila. Parecia uma praia. Parecia que a gente estava na praia. Um ambiente muito para tirar fotos. As mulheres adoram isso. Nossa, tinha um brigadeiro maravilhoso. Não adianta levar as meninas para uma churrascaria. Não adianta a gente levar elas para uma pizzaria. Não, elas vão querer tirar foto, vão querer comer um docinho. Tinha champanhe. Tinha. Champanhe. Então, é diferente. Quem foi que patrocinou? Domínio e... Domínio, sistema e sempre tecnologia. Quer dizer que a Domínio tirou o escorpião do bolso. Domínio. Não, e o pessoal do Domínio veio de Anápolis, não foi? Sim, porque a base é lá. Ricardo mora aqui em Anápolis. Gosto muito do Ricardo. Nos eventos eu converso com ele bastante. Ele é representante da região Centro-Oeste e Nordeste. Tanto que quem cuida da nossa conta é o Caleb. O Caleb está no Nordeste. Sim, está em Fortaleza. Está lá em Fortaleza, também, cara. O Caleb estava dando as aulas no semestre passado para o pessoal da Uniprocesso. Gosto muito do Caleb. Nossa, ele entende muito de domínio. Foi nosso professor aqui por muito tempo. Foi. E olha, a Domínio Sistema, e aí é a dica para vocês que vão assistir, estão acompanhando, tem o pessoal dos treinamentos. O cara fala da guia de GRRF. Na época, Danilo, você vai concordar comigo, que chegava a guia do correio, e aí tinha 3, esse negócio de número de PIS, veio acabar um dia desse, duplicado, não sei o que, mas CPF, chegava a guia e aí você digitava o valor do depósito. E naquela época não era só a Caixa Econômica, não. Eram os bancos privados que recebiam a guia. Isso mesmo. Esse menino da Domínio, a gente pensa que ele é novinho, eu esqueci o nome, desculpa, tá? Esqueci o seu nome, mas ele fala desde essa época de toda a dinâmica que aconteceu com o FGTS, a mudança que aconteceu, porque está aposentando, né, o sistema CFIP. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá atrasado, né, cara? É ruim demais. Ele se aposentou novo, já podia ter se aposentado. E eles falam tanto da parte de manuseabilidade do sistema, quanto também na parte da legislação. Então ele fala como que era, a mudança na CFIP, não sei o que, e agora tem o digital. Nossa, eu vejo a hora de funcionar. Então assim, o sistema domínio, ele, tanto na questão do sistema em si, e aí você vai até do ponto de vista de legislação. Porque as pessoas só querem pegar um negócio mastigado. Mas como que foi para chegar e ter essa legislação pronta?
E aí, gente que é do direito, né, a gente sabe, o direito ele nasce da necessidade social. Não, e a contabilidade, a base dela é toda a legislação, gente. Não tem como, né? Não tem como. Isso eu bato muito aqui no escritório. Eu falei, gente, quem trabalha com fiscal, com contábil, com Se não o DP, ler, se não estudar, se não se aprofundar. o DP tem que estar em constante, agora com esse negócio do social, DCTF Web, de nova GFIP, CFIP, vai parar de existir, tem que estar atento. Fiscal é instrução normativa o tempo inteiro, é lei, decreto. O pessoal está falando da reforma trabalhista. Ao meu ver, e já discutimos isso com alguns momentos da FENACON, não é uma reforma, é uma construção tributária. Reforma, pela letra da lei ou pela gramática, é uma coisa que você tem, você vai fazer alguma coisa na sua casa, na sua empresa. Você muda está reformando coisinha. e reformula e melhora aquele ambiente, aquele espaço. Não, estão se criando impostos. Então, a FENACON já fez um manifesto contrário do jeito que está. E isso, o profissional de contabilidade já tem que estar vendo isso, desde a sua criação. Porque depois que o negócio estiver pronto, vai parar no STF. E aí o STF, a gente já sabe como é que tem essa composição lá dentro. Tá? Mas isso é tema... Essa parte de ensino, né, que sempre a gente tem que se atualizar e tal. Como é que está o SESCOM, cara? Ele está fazendo cursos, ele está chamando professores, né? Não tem ou já tem um projeto para isso? Como é que está isso? De atualizações aí. Com a nossa... com a chegada da Ana na diretoria de eventos, a gente vai ter uma agenda permanente. Mas o que mais a gente fez, e barato para o SESCOM, foi essas inserções do ponto de vista político e na navegabilidade do sistema de emissão de notas, por exemplo. Mas o projeto que mais me vê com bons olhos é esse direto nas faculdades, porque a gente não gasta muito com isso e vai preparando o profissional. Claro, de imediato não tem, imediatismo, porque demora um semestre para se formar e sair o profissional preparado. Mas nós vamos ter um calendário mais voltado para a gestão, porque a gente vai chamar os empresários para participarem, tá? E nessa esteira a gente vai colocar tecnologia, um pouco de gestão, porque não adianta a gente fazer o curso para o empregado em si. Isso, apesar que temos isso junto à FENACON, aqueles cursos como preencher ou preparar as informações para entrega. Como fazer uma rescisão de contrato. Rescisão de contrato. Como fazer uma folha de pagamento. Nós vamos ter isso lá de adesão. Até falou um pouco. Adesão e o SESCOM que vai estar organizando isso do ponto de vista interno. O CRC tem bastante isso, né? A gente Também. falou um pouco do CRC no comecinho. Tem. Ele tem Esse é o papel. Ele tem um do papel CRC, muito de legal. orientar para depois... E quando a gente dividiu aqui operacional, de gestão, a função do SESCOM e tudo do CRC, o CRC tem muito desses cursos, tem até assim, vários dele, dos cursos que a gente mais pratica aqui, participa. O professor Ângelo, que é fabuloso, assim, tem conhecimento. Ângelo, curte muito. a gente aí também, Ângelo. Ângelo, nossa, aprendi muito com hoje na minha época de início de mudança de CDCF, aquela coisa toda. E a gente dá muito, assim, preferência para os cursos do CRC. E o SESCOM agora focando nessa parte mais de gestão empresarial, eu acho que fica bem legal. Que falta curso de gestão empresarial para o empresário contábil. Eu sei porque como a gente conversa com vários empresários, então o empresário contábil, como ele vem já de outros escritórios contábeis, ele tem uma técnica muito forte, mas na hora da gestão ele se perde. Sim, e o papel do CRC esse, da orientação profissional, até pelo sentido de, para você fiscalizar, você tem que orientar. Então você orienta, você regula, você fiscaliza. E o trabalho do SESCOM é um trabalho mais político, um trabalho mais de gestão, é um trabalho de engajamento. É um trabalho da gente pegar o benefício igual do clube e falar, olha, conseguimos um preço menor. Ou, você que já paga, você não vai pagar mais nada. Então, a gente tem esse convênio com o clube. Temos convênio com outras empresas também, tá, gente? A Tributária, que é aquela de recuperação de crédito, exclusão de base de cálculo, de PIS, COFINS, em alguns municípios também do Brasil, tem do ISSQN. Porque, na medida que você tem gestão e você tem software misturado com gestão,
Danilo, você pode ter clientes em todo lugar do país e até fora do país. Você não precisa ficar se preocupando só ali naquela região administrativa que você atua. Agora, se a pessoa não tem essa visão, ele vai ficar fazendo lá a contabilidade daquele mercadinho, a contabilidade daquele prestador de serviço. Não, isso o software já faz. E daqui um dia vai entregar tudo. E se você não tiver essa pegada de gestão misturada com tecnologia, você só vai ser mais um, ou o mercado Vai ficar para trás. vai excluir esse tipo de profissional. Que é os chamados darfistas, né? Que agora nem DARF mais tem, né? É verdade, não tem mais Não DARF. tem mais né? DARF. Então não existe mais DARFista, então. Então acabou os DARFistas, porque o documento de arrecadação mudou. Não é, É com QR Code, é com Isso, várias com coisas. É com Pix, cara. Receita não é boba e não, aí cara. os sistemas mais que estão aí nessa pegada tecnológica, aperta o Enter, ou ele já tem uma automatização que gera aquela guia e manda para o cliente. Então esse cara que era darfista já não existe mais. O cara que ganhava dinheiro em abrir empresa também já não existe mais. Porque abrir empresa não é prerrogativa de contador. Sim. Claro, o contador é a pessoa melhor para abrir uma empresa. Mas necessariamente não precisa ser ele. E está na nosso raio de atuação com essa live com o presidente da Junta Comercial. E vai acontecer todas as segundas-feiras. E já falei para a minha diretoria, não precisa de eu estar presente. Eu acho que é só a ideia. Mas vai um diretor, vai o presidente da junta, vai o próprio Cláudio, vai um outro profissional de contabilidade. Um ponto importante, tá, Danilo? Poxa, nós somos sindicato das empresas de contabilidade. Qual é o impedimento da gente mostrar e falar de outra empresa contábil, sendo associada ou não associada, e mostrar isso para o mercado? Eu não vejo nenhum impedimento. Então, assim, os profissionais de contabilidade que têm sua empresa e têm expertise em algum segmento, nos procura que a gente tem o maior prazer de divulgar a empresa. Entendi. Entre os nossos associados que não têm determinada expertise. Tá? Então, esse aqui, contador, essa empresa contábil está mais voltada para a área financeira. Vamos divulgar essa empresa. Esse aqui, marketing digital. Danilo, que está fazendo um trabalho bacana, bonito aqui, ganhou até prêmios. Você e a Amanda, né? Quem ganha mais prêmio? É você ou a Amanda? Cara... Eles ficam brigando ali. Isso é bom. É bom brigar. Brasília tá bem nisso aí, Brasília. Brasília tá vocês bem. só estão ali se melhorando cada vez mais. A concorrência, ela é legal. Porque só quem ganha são a sociedade e os próprios colegas. Então, o concorrência, não é rivalidade, né? De jeito maneiro. Claro, né? Amanda, amiga Amanda é um minha. amor, Nossa, é um né? amor. Adoro a Amanda. Aliás, ela já veio pra cá. A gente fez um podcast aqui falando de todas as coisas que a gente participou, porque a gente participou de todas, cara. Eu vou até pedir pra repetir esse podcast, que agora com a Com 23 agora aí, pro pessoal entender o que é a Com, né? A Amanda faz parte da nossa chapa, dá o apoio que eu precisar junto ao SESCOM. Eu consegui fazer assim, criar uma harmonia entre todos os empresários que estavam à frente do SESCOM, que já participaram do SESCOM de alguma forma. Porque a mãe da Amanda foi uma das pioneiras junto ao SESCOM. Eu sei disso. Ela me falou. Então eu falei, Alexandre, o que você precisar, se você precisar de ajuda, tal. Agora, o tempo ele é escasso, né? Então todo mundo tem esse fator tempo. Também quero registrar assim, a ausência que um dirigente sindical faz, porque volta e meia eu tenho que me ausentar de Brasília para representar o SESCOM em outros eventos do sentido de federação, porque nós somos vinculados a uma federação, tá, Danilo? Mês que vem, por exemplo, nós vamos votar para a próxima Conescap. Então, vai acontecer a Conescap em novembro e a gente já tem candidatos que são as capitais para sediar a próxima Conescap que vai acontecer em 2025. Você sabe quais são os candidatos ou não? Mato Grosso do Sul, Pernambuco, porque tem muitos que já jogam no grupo, que a gente participa de um grupo do WhatsApp, hoje em dia tudo WhatsApp. Tem um outro que é melhor não falar para não errar. Tá? E tem muitos que vão apresentar lá na hora. Então aí os presidentes dos SESCOMs que votam naquela melhor cidade. Roraima. Roraima? Né? Pô, que legal. Então aí fala da história, no requerimento, fala, olha, a gente tem as melhores
rede de hotelaria, tem isso, tudo. O SESCOM, nesse momento, não vai se candidatar. Eu acho que a gente tem ainda um dever de casa bem grande para estar fazendo, mas espero, né? Em breve, Não né? sei se nessa minha gestão, Talvez não dê, são né? 4 anos, mas talvez a próxima. Já deixa o meu preparada colega, a eu casa, já deixo né? a casa preparada para que quem for dar continuidade ao SESCOM possa colocar a candidatura. Porque Brasília, o estádio que você bem comentou, tem empresas ali funcionando de 8 às 18. Porque tinha medo de ser o elefante branco. Se tiver uma gestão pública eficiente, não precisa disso. Tem vídeo. Lá tem shows às vezes acontecendo. Tem um show acontecendo fora, tem outro dentro e tem outro do outro lado. E aí Coisas tem totalmente diferentes, né? Diferente para todos os gostos. Tem sertanejo. Rock tem o rock. O futebol também tem o futebol. Então tá tudo acontecendo aqui em Brasília. Então a gente tem também uma rede hoteleira que consegue atender muito bem. O Sesc vai ter aí um hotel do Sesc aqui em Brasília. Sesc? E a gente está muito próximo do Sesc. O que está acontecendo, Danilo? Os sindicatos, as entidades do terceiro setor, as associações, elas estão se juntando. Então, estou com um contato muito próximo na Associação Comercial do Distrito Federal, da pessoa lá do Brits. A gente usa o espaço deles, da Associação Comercial. Se algum colega quiser usar o espaço, legal, né? Fala com a gente. Tem um espaço que suporta ali 100 pessoas, 130 pessoas. Que legal. Fazer um evento lá. Sim, e a gente, poxa, tem lugares aí que você paga R$1.000, 1.100. Tem lugares que você paga mais, mas lá a gente consegue com um preço muito aquém. Você fala, não, esse aqui a gente paga tranquilamente. Fizemos um evento lá da BSSP, falando sobre Hold. A gente participou. O pessoal foi. O Sival foi. Foi. Gostou muito. Gente, o pessoal da BSSP, Alexandre, e aí? Não cobra nada? Cobra? Não sei o que, não. Vamos cobrar. Cobra-se um valor. Mas foi simbólico, não foi? Simbólico. Simbólico. E quem era associado ainda pagava menos ainda. Eu me lembro. Foi simbólico. Foi simbólico. R$20, R$30, alguma coisa assim. Lotou de gente. E usamos o espaço da Associação Comercial. Porque o SESCOM, ele tinha 3 salas, agora é uma sala só. Mas nós temos todo o espaço da Associação Comercial para usar. Então a gente tem mesa de reunião. Deixa eu falar de outro ponto, tá? Que eu nem tá aqui na minha cola. O SESCOM Distrito Federal, lá na sede, Danilo, para quem está começando, aquele contador que saiu da faculdade e está começando, ele vai poder usar o espaço do SESCOM como se fosse um espaço de cowork. Pô, que legal, cara. Tá bom? Então ele vai ter lá internet, vai ter sala de reunião, ele vai ter... Vai poder receber um cliente. Tá? E aí, por ponto de vista do SESCOM, a gente ter essa mensalidade de R$80, esse que está começando vai poder usar algum serviço de forma gratuita, mas se ele quiser também fazer um upload, pagar alguma coisa, o Instituto SESCOM vai receber. Esse pagou alguma coisa. E aí nós vamos ter outros serviços para esse profissional que vai agregar. Então, ele pode ter o endereço fiscal dele lá, ele pode ter uma linha telefônica, ele pode ter um espaço para fazer a sua divulgação de trabalho. Interessante, sim. Tá? Para quem está começando, Danilo, é importante. Excelente. Não precisa montar uma estrutura grande, precisa montar cara, uma estrutura, porque hoje em dia precisa ter uma estrutura. É bom ter? Sim. A empresa de vocês, quantos anos vocês estão? Agora a gente vai ficar tudo digital? Não. Tem a estrutura? Tem o mercado digital, tem o físico, eu tenho certeza que algum dos seus clientes ainda querem vir aqui. Sim. E aí o SESCOM vai disponibilizar esse espaço para quem está começando. Com um valor assim que a pessoa dá conta de pagar. Só que a gente vai agregando valores, entendeu? A gente vai agregando... Fora o network, né, que ele vai ter com outros contadores que estão ali, porque talvez seja o mais importante. Exatamente. Trocar essa experiência. Esse cowork também não vai ser só para contadores, tá? Então, ontem nós assinamos contrato com um correspondente bancário que vai usar o espaço do SESCOM. Então, o SESCOM vai ter outras fontes de receita.
Porque a operação do SESCOM, assim como a empresa contábil, Dani, pode ser feita de qualquer lugar. Verdade. Tá? O número do SESCOM, aquele 32261269, ele não chama mais só no SESCOM sede. Ele chama onde a gente quiser colocar. Ele está numa... Como é que é? O PABX digital, Digital, né? PABX digital. A gente também usa também aqui. Todas as ligações gravadas, com tão bom isso, infinidade né? de ramas. Só é ruim quando a internet tá ruim, cara. Quando a internet tá ruim, aí né, dá aquela voz metálica assim, né? Mas faz parte. Mas a internet faz parte da vida da é. gente e não tem como mudar isso, né? E a gente também tem um serviço de encaminhamento de filas, né? Então, processo, quer falar com o presidente? Tem a opção lá de falar com o presidente. Liga pra mim. Liga pra mim que eu passo lá, eu faço a ponte. Pô, mas é legal, porque eu tô vendo vários projetos aí, né? Tipo assim, eu acho que essa perda da contribuição obrigatória deu uma movimentada. Deu uma movimentada. Se reinventou, né? Se reinventou. Está se reinventando, exatamente. Que era muito cômodo, né? Você ali, vocês correspondiam. Nós tínhamos 3 salas. Temos uma sala. Aí nós temos que pagar o condomínio. Tem que pagar a conta de luz. Tem que pagar a energia elétrica. Né? Tem que ter uma pessoa para abrir, para fechar. E não precisa ter as pessoas lá. Então vamos chamar mais pessoas para estar dividindo esse espaço? Hoje são quantos funcionários do SESCOM registrados hoje? Registrados, nós estamos com 2 registrados. São 2 registrados hoje. Prestadores de serviço, nós estamos com 5. E é a nova dinâmica de mercado. Não tem que ter mais seletista. A gente tem que ter pessoas engajadas, compromissadas e que desenvolvam e dê retorno naquilo que você faz. Eu estou com pessoas lá no SESCOM que ganham sobre o resultado. Resultado do projeto, resultado de uma ação, resultado de uma venda, de algum parceiro. E tem que se movimentar, né? Deixa eu trocar de assunto, mas é um assunto importante que os colegas me pediram para falar, né? Depois que eu falei que ia ter aqui um podcast com o Alexandre do SESCOM e tal. Guerra de preço, né, cara? Guerra de preço, guerra, né, de mensalidade, um cobra 100. E aí o pessoal pede um posicionamento do SESCOM, às vezes do CRC, tabela referencial, se não pode. Ah, porque o sindicato lá do Sul tem uma tabela referencial, pode, não pode? Como é que tá isso? Como é que o SESCOM vê isso? Pode, não pode? Vamos explicar isso aí para os contadores aí. Ó. Não podemos fazer tabela de preço. Antigamente Não tinha, eu me lembro. Tem, Mas eu me lembro, nessa época lá, 95 tinha. Referencial. Era referencial. Alguns SESCOMs do país foram notificados por usar esse termo, tabela de preço. Gente, quem dá preço ao produto, ao serviço, é o mercado. Se você não tem condições de seguir aquele mercado, então você tem que mudar a sua forma de atuar. Quando falamos aqui tanto em gestão e marketing, a gente pode ter cliente em qualquer lugar do mundo. Se aqui estão pagando R$50 para fazer isso, aquilo, ou você se adequa para fazer daquele jeito que o outro está fazendo, isso é fácil. Hoje com a tecnologia... Ou você se especializa no nicho e cobra até mais do que isso. Você agrega valor ao seu Agrega trabalho. valor. Porque na contabilidade a gente sabe que a gente tem oportunidade de vender. Hoje em dia, a contabilidade em si é um dos mínimos. Você pode conseguir vender seguro. Pois é. Você sabe que banco. hoje a minha visão de um escritório contábil é que a contabilidade é só mais um produto. Mas existem outros produtos que você pode fazer tantas coisas, certificação digital, marcas e patentes. Então, a contabilidade hoje, quando eu chego hoje, exemplo, a Advance Contabilidade, né, como empresa, eu vejo vários produtos. E a contabilidade é um dos produtos. Exatamente. Mas tem vários outros produtos que a gente pode fazer. E você agrega o valor. Isso. E aí, diante desse valor, você pode cobrar o preço que você quiser. Né? Porque honorário vem de honra e cada um tem sua honra. E tem o se direito, reinventar, né, né? Verdade. O SESCOM se reinventou, o contador está se reinventando, o mercado está exigindo isso, essa postura, né, diferencial. A gente falou agora de darfista, de rotinas. Gente, tem que se reinventar. Você sabe o que atrapalha a contabilidade? E aí o pessoal não gosta quando eu falo isso, mas eu falo, cara, é a obrigatoriedade.
Porque aí o empresário, ele fala o seguinte, eu sou obrigado, então não dá valor. É a tristeza quando você ouve. É um mal necessário. É um mal necessário. É Primeira triste. coisa. A gente hoje faz aqui BPO e faz contabilidade. O BPO, como não é obrigatório, o empresário dá muito valor, porque o que acontece? Você tira, tipo assim, você dá tempo para ele. Ele paga mais caro para ter tempo. Na contabilidade ele é obrigado a ter, então ele não tem valor, tem preço. preço. O porquê daquilo. Ele quer ver, poxa, o contador me falou que é melhor eu largar essa operação aqui e fazer uma outra. O contador falou que é melhor fechar essa empresa e abrir outro negócio. Não, tem gente que não morre ali junto com o CNPJ. Tem gente que morre junto com o CNPJ, né, Danilo? Então a gente tem que esquecer um pouco esses paradigmas e viver a dor do empresário. Quando eu falo viver a dor, é a concordância, né? Você tem que, às vezes, falar um não para ele. Fala, não, isso aqui já não vai ter mais pegada. Isso aqui já não vai mais vender. Vocês lembram da lojinha de R$1,99? Lembro. Naquela época tinha mercado para isso. Hoje não. Hoje já não tem mais. Não. Hoje tem que ser de, acho que Então, R$30, assim, eu acho. Os SESCOMs de outros estados foram notificados pelo CAD para apresentar os argumentos, para apresentar por que eles fizeram esse trabalho, essa tabelação. Né? Tá? CRC pode fazer muito menos. O CRC fiscaliza a profissão. E assim, ainda temos, Danilo, uma atividade que ela é regulada pelo Estado. Assim como no direito, na contabilidade, pode ser que isso daqui a um tempo não exista mais. Então, toda empresa é obrigada a ter um contador. Mas pode ser que isso caia por terra. Assim como a certificação digital também. A certificação digital vai chegar um momento que não vai ser mais obrigatória. Já mudou muito, né? Já mudou muito, falando de certificação digital. Então, as pessoas se prendem muito naquilo e não se preocupam com a excelência e a gestão. Se preocupa com o que está vendendo, o que o cliente quer, qual que é a dor dele. O cliente está querendo isso, vamos trabalhar e vamos vender o que ele quer pagar. Só que o cliente quer informação, quer que você fale um não para ele. Ele vai chorar, vai achar ruim, vai doer, mas passa, porque ele quer ganhar dinheiro. Não é isso, Danilo? Claro. Quer ganhar dinheiro, não quer ter uma empresa. Já era aquele negócio de ter uma empresa, era um sonho. Não, você tem uma empresa, tem uma PJ, porque você quer ganhar dinheiro. E aí a gente tem que entender, com o escritório contábil, que contabilidade não se vende, né, cara? Você vende uma experiência do cliente lá dentro, né? Então quem vende contabilidade não consegue ficar no mercado, porque aí você vai concorrer talvez com a Contabilizei, que vende contabilidade. Você vende e muitas outras. E quando começou a Contabilizei? É um processo, é isso, aquilo. Quando começou o Uber, isso é um absurdo, não sei o que e tal. Não. Isso só está vindo, o país só vem tarde demais as coisas. Sabe o né? que eu acho? Eu acho que a Contabilizei, e aí vamos falar aqui, eu acho que foi até um marco na contabilidade. Por quê? Porque o contador também era muito acomodado. Porque era aquela história, cobra um salário mínimo de lucro presumido, na época era um salário era um e-mail de lucro presumido, um simples e tal, mas não tinha uma formação de preço, não tinha gestão e estava indo. Cara, de repente chega uma Contabilizei que cobra 150 conto na contabilidade, fala, meu Deus do céu. E aí agora você tem que começar a entender de gestão. Eu acho que, na verdade, se a gente for pensar, a Contabilizei foi um marco realmente na contabilidade para melhorar até a gestão dos escritórios contábeis. Porque tem aquele cliente realmente que vai pagar R$150 e está tudo bem para ele, porque às vezes um cara é um PJ que emite só nota fiscal e está tudo bem. Não é o nosso perfil, não é o perfil da Advança Contabilidade, mas tem um público para isso. E a gente, como escritório contábil, a gente não pode se assustar com isso. A gente tem que entender e aprender junto com o mercado, cara. E vender outros serviços. Claro. Agregado à contabilidade. Contabilidade é só mais um produto. Sabe? Né? Alexandre, e eu penso que essa reserva de mercado, a tendência é acabar. Mas eu acho que tem que acabar essa reserva de mercado. Qual é a minha posição que os contadores não gostam, mas eu falo. Micro e pequena empresa não tinha que ser obrigado, cara. Não tinha que ser obrigado. Eu tenho aqui empresa que faturou R$8.000. Sério? Sério ser obrigado a ter contabilidade? Para que você fazer Hoje a Receita tributa praticamente ali do faturamento. O sistema de gerenciamento de emissão de
de declaração, eu falei muito pouco dele, é rapidinho, tá? Eu sei que Não, por mim, eu fico aqui até 8 horas da noite. Sua agenda cara. que eu sei A que minha tá agenda tá corrida. tranquila. A minha tá tranquila. O sistema de emissão de gerenciamento de nota fiscal. Foi um momento ruim? Foi. O jeito que eles fizeram foi ruim? Foi. A empresa que foi contratada para fazer isso é claro, também foi. Mas chegou tarde demais. E assim, lembra do livro eletrônico? Só era aqui em Brasília. Depois virou só SPED, Brasília. né? Então assim, Brasília, ela é Era uma ilha, né, cara? típica, Era uma ela ilha, é né? toda diferente do resto do país. Não Não, adianta. até o SPED foi adaptado, né? Só aqui mandava SPED para ISS. Exatamente. Só que nós pegamos desse problemão e mergulhamos de cabeça. Gente, temos que ter um horário com o secretário, com o subsecretário de Fazenda, com o secretário, sei lá quem for. Quem ficou responsável por o subsecretário Tião nos atendeu muito bem. Eu vi as dificuldades que eles tiveram, também a gente estava lá percebendo isso. A empresa foi chamada a atenção para dar um respaldo melhor e a gente ainda tem muita coisa para melhorar. Mas veio tarde demais, já era para ter acontecido, né? A gente, o pessoal que fala São Paulo, a nota fiscal paulista, o crédito de nota legal foi um espelho de São Paulo. Você vê Goiás aqui do lado, em termos de arrecadação de tecnologia, eles nos dão aula. Falar em Goiás, quero também mandar um agradecimento lá para o SESCOM e para o CRC. O SESCOM Goiás, na pessoa do Edson, que é o presidente. Aí, Edson, um abraço. Curte a gente aí também, divulga. No CRC também. TF, que é a esposa, a Sucena. Sempre que eu vou a Goiânia, eles me atendem muito bem. Inclusive, tenho parceria com eles. Todos os cursos que eles fazem, porque o estado de Goiás ele é muito grande. Mas eles estão percorrendo todo o estado e a gente vai dar um suporte, uma força aqui para esses municípios aqui próximos. O entorno tá? aqui. Que é o entorno. O entorno, porque fica né? muito difícil para eles virem aqui para o entorno. Porque Brasília é atípica. Então a gente tem quase metade de Brasília no entorno da população. Está quase beirando 5 milhões de pessoas aqui. A gente que sabe quando paga o ônibus, né? O transporte, né? Que muda ali, né? Interestadual. As pessoas moram lá e trabalham aqui nas nossas casas, nas nossas empresas. Então, o problema deles é problema nosso também. Então, a gente vai fazer parcerias técnicas para levar curso, treinamento também para esse entorno. E aí, mais uma vez, o Sebrae vai ser importante, tá? Nessa participação. O Sebrae... aqui em Brasília, aqui no Goiás e em quase todos os estados do Brasil é uma peça importantíssima, porque eles têm os recursos, eles também têm a parte de ensinamento, tem consultoria, então tem pessoas muito boas lá no SESCOM. Eu me lembro Mas eu comecei a falar de gerenciamento e acabei mudando de... Só do Sebrae ali, eu me lembro na época que tinha uma parceria muito grande com o Sebrae, que sempre teve, né? O CRC, o SESCOM tinha aquele... Contabilizando Sucesso, né? Onde eles pegavam os contadores e capacitavam. Eu fui um dos alunos. Você foi dos alunos? Hoje tem o Empretec, não sei se é a mesma pegada do Empretec. O SESCOM poderia fazer com o Sebrae aí, um Empretec contábil, não sei, uma parceria. Acho que tem 4 Empretecs esse ano ainda, 4 ou 5, diz que é muito bom. Eu não fiz ainda não, estou até querendo fazer. A gente está treinando. Eu acho que o Empretec, todo mundo que faz, fala que é fantástico. Moldes ali parecido com o Contabilizei. Só que o Empretec. Mas eu falei do sistema de gerenciamento porque ele não é só de emissão de nota. Então ele é um sistema que você declara valor, você emite a guia e o Distrito Federal, gente, vai ter a informação do ISS. Porque antes eles precisavam brigar com as informações com a nota fiscal conjugada. E Brasília está sendo um dos últimos municípios que está tendo a sua nota fiscal. Não, a briga que era quando você tirava a nota de serviço modelo Pra 55 para mandar para outro isso para estado, o estado não aceitava. Não, isso aqui não é Eu já nota. tive vários embates com contadores de outros estados, porque eles não entendiam. A gente tinha que ir lá no regulamento do Sim, ICMS, e nem com a base ISS, legal, nem com pra decreto. fazer, Muitas vezes nem com decreto. Não aceita. Já tive situações de obrigar a empresa a abrir, no caso, né, a empresa de lá, obrigar a abrir uma inscrição, uma filial lá no local, só para poder emitir a nota e aí lá. Tem a competição do mercado, Sim. né? Poxa, veio por último e vai mudar de novo, tá? Porque esse não é um ambiente nacional.
tá vindo no ambiente nacional para toda a nota fiscal de Verdade. serviço ser igual. O mês já começou agora, o mês, Sim. né? O mês já começou, mas parece que foi prorrogado, não sei, parece que foi, mas a ideia é essa, é ser nacional Porque mesmo. tem uniformização. É que, dos acho que foi em processos. janeiro, né, que a Receita liberou o layout lá da... Sim, layout em si, né, para o público geral. É. Com certeza já está rolando há muito tempo, né, nos bastidores aí, mas liberou que seria nova nota de serviço e tudo. Gente, se é para ajudar, se é para melhorar, se é para facilitar, mesmo que seja difícil a transição, né? Não, eles a mudança a nunca Secretaria é fácil. de Fazenda poderia ter feito por segmentos. Pega os segmentos que mais emitem nota. Segmentos Ah, mais mas eu vou te falar, É, o cara. Danilo tem a essa- Bruna, Ai, a Bruna me gente. conhece, comigo é na faca, cara. Não, faz logo, cara. Nossa. Para Quando- todo mundo acabou. Quando a gente instalou aqui o domínio aqui, eu conheço muitos contadores, não, eu tô instalando o Acho módulo que eles fiscal. pegaram consultoria com o Danilo, eu, só pode. Eu tô pegando o módulo Folha, cara, aqui foi o seguinte, cara, aqui foi uma loucura. Aqui a gente começou o treinamento da domínio em novembro. Em janeiro já Aí pau. novembro, dezembro, quando chegou janeiro, eu desliguei a Dexon, cara. Ah, O Caleb falou assim, Danilo, você é maluco. Você foi o único cara que eu fez fiquei um isso. ano fazendo essa transição. O no meu sistema. foi um mês, cara. Eu só deixei Um o ano, contábil, porque paga. o contábil tinha que usar Dexon ainda, né? O meu foi um mês, cara. Foi um mês. Eu perdi funcionário. Sim, Chorava. foi Não, fé. foi o pior ano da nossa vida. A verdade foi essa. Não, Porque mas operacionalmente foi o pior para ano. muitos outros de glória. É. De resultado. Não, foi ótimo, Tem porque vezes que a gente hoje tem que domina. sentir na pele. Não. Que é pra... Gente, ó, eu tava ontem conversando com um contador que ele falou pra mim o seguinte, Bruno, olha só. Não, ele usa, não sei se é Alterdata, eu não sei qual é que ele usa. Não é de Brasília, não, é de fora. Ele falou assim, não, eu tô agora instalando o domínio, peguei uma conta que a gente vai começar a ligar aos pouquinhos. Cara, você sabe que você trabalha com 2 sistemas durante 2, 3 anos? Loucura. Dá, cara. Então, tipo assim, eu acho, o E-Social, por exemplo. Cara, fica posterior. Meu amigo, passa a faca. Vai, puf, começa agora e acabou. Deixa o caos. A reforma Depois tributária, resolve. você falou de transição, a reforma tributária estão querendo fazer transição de regime de impostos Isso vai dar- 3 a 5 anos. Isso vai dar. Não. Cara, imagina isso no mercado. Pois Na é. competitividade das empresas. Não, O país não. já não atrai investimento. E se for Se feito do prepara jeito que para o está, caos. E eu sou a Prepara para o favor caos. de passar ali, Tramontina, passa a faca. Vai dar problema? Cara, vai dar problema, a gente resolve um a um. Vamos aos pouquinhos se resolvendo, mas a Bruna me conhece, nesse ponto eu sou radical. Eu não consigo fazer uma transição simples. Não, cara, ou faz ou não faz, ponto final. Quando começa essa transição, eu falei, não, isso não vai dar certo. Cara. Eu passo pois é, logo a a faca. parte tributária está muito... isso vai dar ainda muita conversação. O bom é que o Congresso está dividido, né? Então não adianta mandar A gente precisa as de uma coisas reforma pra tributária, lá. tá muito E complicado. a pegada política, cada vez mais eu estou mais empenhado. Porque se a gente não tiver, no momento de se criar a legislação, a participação, Não tiver presente. depois não Aí vai eles fazem o adiantar que eles muita querem. coisa. E Porque vai parar no STF, eu já sei o que o STF vai decidir. E uma coisa é o seguinte, uma coisa é teoria, né? Mas na prática, cara, é totalmente diferente. E aí a gente tem que estar junto ali porque a prática é nossa, cara. Tem que a fazer gente pressão. a gente tem conhecimento. Quando pessoas convidarem participar de algum De debate. de né? debates, estudo. vai ter a audiência pública tratando sobre mudanças no direito, que vai ser no início de maio. E aí entre vocês Ou é dia 16, 17 de maio, mas parece que eu vou estar viajando, eu já vou convocar um dos diretores para estar lá. Aí entra o SESCOM, a importância do SESCOM, poder representar uma classe, né, cara? Que é uma classe tão sofrida. Vai ter né? uma audiência Trabalha falando tanto, sobre cara. os assuntos. Depois que o negócio está publicado, é uma norma, não adianta. Exatamente. E você pode fazer entrar na justiça, né? Aí é anos, né, cara? É E aí- anos. Daí você... O judiciário não quer isso. E você sabe o que é pior? Aí você entra na justiça, aí você tem razão, aí você ganha, aí você tem que retroagir tanto tempo, e aí mais trabalho ainda, é pior ainda. É pior ainda, cara. Alexandre, desafios, cara, do SESCOM aí para esse ano 2023, 2024. Eu acho que os desafios são a gente trazer mais associados, fazer com que eles participem cada vez mais, estar mais próximo do que está acontecendo do ponto de vista político, porque foi dividido, está sendo dividido, mas as coisas têm que acontecer. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Então, é participação, tanto dos associados, quanto também desse cenário político. Você tem meta para associados esse ano? Você me falou que está em torno de 300 ativos, né? Você tem alguma meta assim? Ou você botou uma meta? A cada mês a gente está tendo aí de 5, 7, 8 associados mês, Ah, legal. tá bom? Porque a pessoa está entrando lá no SESCOM
tem o meu WhatsApp. E aí lá no Instagram, eu coloquei lá o link, que tem a ficha de inscrição. Então a pessoa fala com o presidente. Pode ser que eu não consiga atender de imediato, mas esse número que eu divulgo, ele está sendo, chama lá no Sescom e chama mais de 2 meninas que me passam as informações e me passam os recados direitinho. Que é a Tainá e a outra colega que trabalha com a Hoje gente. a forma de cobrança é boleto, né? De arrecadação, sim. A gente emite o boleto. Não dá para fazer um negócio mais chega, automático, não? que é o Pix, né? Não, cobrança uma recorrente. recorrência, alguma coisa. Isso é Eu legal. acho, um cartão de crédito, não sei se deveria pensar nisso, porque Sim, ali sim. fica mais fácil, porque pagar todo mês pô, tem que entrar, lembrar e pagar e tal, às Ou vezes se faz aparece ou não lá no DDA, deveria né? ter algum tipo de cobrança recorrente, alguma coisa parecida, Sim, excelente ideia. né? Porque você põe no cartão, passa alguma coisa e você vai controlando por ali, eu não sei, né, talvez... Não, e isso está fácil de fazer. Ah, né? hoje em dia, no boleto você consegue remunerar 3, 4 pessoas com um boleto. Então, as empresas de software, por favor, é uma demanda e é uma necessidade que era bom a gente estar implantando lá no Sescom. Pois é, se colocar. tiver alguém assistindo de software aí, para poder entrar em contato com vocês com o DF, né? E já aproveita, curte também. Entregar né? soluções, né? É o que a gente mais exatamente. precisa, né? Curte, espalhe, compartilha. Então eu quero ver se a gente tem um aplicativo também, está na minha esteira, para a gente estar mandando essas informações em tempo real. Tá? O próprio Cowork Sescom, que já iniciamos, mas eu quero colocar outros serviços. Então as empresas de software, as empresas de venda de legislação, entre em contato conosco, porque a Consultoria, gente né? vai, de marketing também, porque a gente vai criar um ambiente que o associado, vamos dizer assim, iniciante, ele vai ter o endereço fiscal, ele vai ter o lugar, mas ele vai ter necessidade de emissão de boleto, emitir nota, certificado digital, marketing. Tem uma copa no Sescom que é gigantesca. Não precisa ter essa copa tão grande assim, porque as pessoas estão em todos os lugares. Vai ser o nosso mini estúdio, não vai ser tão chique igual aqui do Danilo, mas a gente vai Pô, ter... tem uma sala de reunião, cara. A gente Tem vai uma ter reunião. um espaço para quem está começando para falar, olha, eu faço isso, faço aquilo, com aquela iluminação bacana, com um microfone legal, né? E a gente vai dar esses primeiros passos, tá? E claro, pensando que esse que está iniciando vai virar um associado que paga os 80, que paga... Eu também quero ter outras faixas de contribuição, tá, Danilo? Não vamos ficar só nos 80, não. Eu acho... Porque tem empresário que consegue pagar mais e quer ter algo mais também do Sescom. Né? Igual eu falei, você tem expertise em hold, você tem, sei lá, outro contador tem expertise na contabilidade financeira, Bitcoin, não sei o quê. Tem uma mulher falando, uma interessada em dar palestra, ela está lá nos Estados Unidos falando comigo, pelo Instagram. Olha aí. Cara, hoje em dia não tem mais fronteira, não. Tem. Não tem Ah, fronteira. Aí eu Ontem- olhei o perfil dela, viu, Tainá? Falando sobre Bitcoin, sobre investimento. Você falou, olha que bacana, que legal. Mas foi ontem não? Que dia que foi? Foi terça, né, o seu curso? Que Foi. tinha um participante da Itália, não era? Cara, eu estou fazendo um curso, né, de gestão contábil, né? Alguns colegas pediram, a gente já fez 2 turmas já, né? E aí tinham 2 participantes de fora, 2, Bruna. Eram Tinha 2. um da Itália, Uhum. né, que ele tem empresa no Brasil, mas ele está morando fora, e tinha um da República Tcheca. Sério? É sério, era aquele... o João Brito deve estar seguindo a gente aí, né? A esposa dele faz doutorado, está na República Tcheca, vai ficar lá até 2025. Ele estava de gorro. Sim, um gorro, um gorro cinza. Um cara novo, Aham. um cara super antenado. Depois eu dei pra ele uma mentoria ali pelo Conta Azul. A gente Ele foi um dos conversou. primeiros a entrar. eu lembro. O cara tá na República Tcheca 5 horas ali e assistindo o nosso curso sobre gestão contábil, sabe? Você sabe que a Europa, mais precisamente Portugal, tem muitas oportunidades de negócios. Tá o Roberto lá, né? Eu acho que é o Roberto. Um colega lá, o nosso lá, também tá trabalhando lá. O Roberto. Sim, sim. Né? Tá lá. Você está falando do palestrante, né? Isso. Tem muita oportunidade de negócio, e aí como eu estou tendo muita proximidade lá com o BRICS, que o BRICS vai mandar todo mundo para Portugal. Então quero ver se
até final do ano, início do ano Vocês que não vão vem. fazer nenhuma missão pra lá, não? Exatamente. Pois é. Estou Uma missão. disponível. A Amanda tá indo. A Amanda tá indo direto lá. Ela Sim. fez essa conexão. Ela tem um clube, clube dos empresários, não sei o que, Mulheres de Portugal. Isso, aí eu E quero ela tem levar essa- aí pelo menos uma meia dúzia. Tivemos um da Fenacom no início desse ano, mas eu achei os preços assim muito altos, nem eu dólar, mesmo. euro, Tava em uma torno de benção, 15 né? mil, assim, achei muito salgado. Falei, não, vamos ver de uma outra forma pra gente levar pelo menos uma meia dúzia aí de contadores. O Sebrae ele Pra- também faz isso, né? Quando você Faz. faz, Desse ele apoio, faz né? e dá esse Esse apoio. apoio. Parece que ele, internacional, ele dá 30% aí sim. de desconto aí. Ele cobre, na verdade, 30%. E Não, ele cobra até mais. É? 70%, 30%. É, Mas, fica, mas isso pode- não é quando é nacional, que eu estava conversando com o Sebrae uma vez, ela me explicou que tinha uma diferença de internacional para nacional. É? Que o internacional eles cobram um pouquinho menos, mas também fazem tudo. Sim. Eles cobram pouco, mas já ajuda bastante, né? Sim, já ajuda. Só que eu penso que pode ser. Eu, por exemplo, quando Melhor eu viajo, negociado, né? quando eu viajo para fora, eu não vou pela empresa operadora da Fenacom. Não vou. Manda as milhas, fica olhando aí na 1, 2, 3 milhas. Sempre tem algumas Tem ofertas, lá, né? entra de madrugada, pega o meu cartão tal e compra mais barato. Não vamos pela operadora. Então você tem como fazer mais barato, gente. Só que dá um pouco mais de trabalho. Você vai ficar garimpando ali, né? Tem, porque a gente consegue fazer mais barato, só que dá um pouco de mais trabalho e você faz uma dinâmica diferente aí. Já me deram aí duas pautas, 3 pautas, né? Alguns insights. Eu pra tenho gente vários, cara. Porque se a gente começar começar. a contar aqui. Eu tenho meus problemas também com o Sescom, que é normal. Eu tenho meus problemas, né? Como também tenho problema também com a Conta Azul, que também é normal, né? Porque eu amo de paixão. E, Não, tipo mas assim, tem que vir porque a gente melhora, né? As críticas, ela vem para melhorar, Mas assim, na verdade. eu penso, tá, Daniel, que todo mundo deveria fazer um curso de Direito. Porque esse entrave de opiniões contrárias só melhora o ambiente. Agora, não é porque você tem uma opinião contrária da minha que a gente vira inimigo. Sim. Você tem uma opinião contrária, eu tenho juntos os dois, olha, isso, tá, beleza. Encontra o meio vamos termo, no meio né? termo e vamos fazer juntos. Isso. Então, a minha opinião é que todo mundo, independente de atuar ou não do direito, podia fazer o curso. E sabe o que Porque acontece? você aprende a lidar com a opinião contrária do outro e a respeitar o outro. E o legal é o seguinte, que quando você tem a sua opinião, você tem uma fundamentação. E às vezes a sua fundamentação eu não tinha percebido ainda. E eu falo, pô, mas ele tem razão nisso mesmo. Porque a gente não pode ter uma opinião só por ter. Eu tenho opinião porque eu tenho um fundamento. Exatamente. E aí, nos fundamentos, que aí eu acho bonito quando você começa a discutir fundamentos, você muda a opinião. Fala, pô, nesse momento ele tem razão. E hoje, é normal isso. E hoje a população, a gente falando de momento, de mundo, de transição, de mudança, de tudo, hoje eu vejo assim que as pessoas estão discutindo por discutir. Não tão... É no achismo. Ai, gente, uma coisa que eu brigo muito, assim, sabe? Até Na família esfera mesmo. política. Discussão política Jogo. por causa de mensagem de WhatsApp que recebe, não valida aquela Quantos informação. que foram excluídos de Gente, grupo que é um de absurdo. WhatsApp? A gente, tanto isso no âmbito pessoal, profissional, não vamos discutir situações no achismo. Informações que não são validadas, né? Isso tem que ser validado, tem que ser discutido, tem que ter embasamento. Fundamentação. Não sei É se- o básico. Não sei se vai, né, ser cortado, não, mas até ontem Não, aqui a eu gente não tava- corta nada, cara. Até ontem eu estava... Cortar dá muito trabalho, né, Smith? Não, cara, não, cortar, olha só. Quando o cara vem aqui, né, aqui, o nosso convidado, que hoje é você, aí fala, vai cortar. Eu falei, meu amigo, olha só, pra cortar, eu tenho que escutar 3 horas de podcast cortando. Não, tem Até corte ontem- aqui não. Até ontem eu tava chateadíssimo no Flamengo. Eu e meu filho fomos dormir Mas tranquilo. isso Falei, aí não. é redundância, pô. Eu falei, filho, vamos dormir? Porque amanhã tem aula, a gente já tá ganhando mesmo, não é possível que eles vão estragar tudo. Aí fomos dormir tranquilo. Mas você tava chateado pelo Flamengo ontem? Até ontem, sim. Gente, olha só, te falar, Até ontem, sim. eu sou vascaíno. Ah. Até faz 10 anos que eu tô chateado pelo Vasco, cara. Você tá ótimo.
primo. Você ficou uma verdade. E semana. Brasília é a segunda maior torcida do Flamengo. Não, Flamengo Nosso é forte. governador é flamenguista. Esse jogo direto aí, né? Não. Você sabe que eu Você casei vai? com a flamenguista, né? Eu sou Foi? vascaíno. Eu tenho um primo. Aliás, meu primo é o Juninho Pernambucano. É meu primo, pô. Pô, Jogou no Vasco. agora esse podcast não acaba nunca mais. Nunca mais, Entrou mas jogou no nesse- Vasco e nesse tal. assunto Então, de pô, futebol. eu gosto muito do Vasco. Pô, eu acho que o Vasco tem uma história linda, né? E eu era aquele vascaíno, não fanático, mas eu gostava de assistir e tal. Aí casei com uma flamenguista. E eu, como todo bom vascaíno, eu odiava o Flamengo, né, cara? Mas depois que eu casei com ela, eu comecei a perceber algumas coisas nela. Né? Cara, eu até gosto do Flamengo hoje, cara. Tipo assim, não tem problema pra mim, não. Eu acho que se o Vasco não ganhar, eu quero que o Flamengo ganhe. Por quê? Porque ela fica feliz, cara. E eu vou te falar uma coisa, Alexandre. Uma coisa que eu aprendi. Casamento feliz, cara, é mulher feliz, cara. Se a mulher é feliz, tá tudo bem, cara. Agora, se a mulher tá triste, cara... Metade dos problemas já estão resolvidos. Então, Flamengo, eu amo também Flamengo, não tem problema pra mim, né? Se não for o Vasco, cara, que vai o Flamengo lá. Entendeu? Pra ganhar e fica em família, né, cara? Pelo menos alguém vai estar feliz. Alexandre, mas é isso, cara. Já 1h40 de podcast, também ninguém aguenta também, né? É muito tempo, né? Quero te agradecer aqui seu tempo, cara. Realmente eu sei que, pô, você, empresário contábil, né, fazendo um trabalho desse aí no Sescom, cara. Você deve estar com uma agenda super lotada. Mas eu achei bacana você vir pra cá pra gente poder esclarecer, poder divulgar o Sescom. Não, e mais tarde tem mais Hoje tem ainda. assunto de Sescom. Técnica. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa, o microfone aqui tá aberto, tá? O dia que você quiser vir aqui, pô, tá aberto, né? A gente não faz lives, né? Um dia a gente vai até fazer uma live ao vivo aqui, realmente, aqui pelo YouTube. A gente ainda não tá preparado para isso, a gente tá nesse nível ainda. A gente já tem até equipamento para isso já, mas a gente não tá nesse nível ainda de fazer live? segurança. Assim, pelo YouTube ali, né, cara? A gente poderia fazer pelo Instagram, mas eu queria fazer um negócio melhorzinho pelo YouTube e tal, mas a gente ainda não tá muito seguro para isso. Mas... tipo assim, você está convidado o dia que você quiser aqui, vir aqui pelo Sescom, entendeu? Para falar alguma coisa, conversar, trocar alguma ideia. Se tiver alguma polícia, tá aqui, tá à vontade para você. É só ligar e marcar com a gente. Obrigado. Né? Obrigado. Porque eu sei que o trabalho é difícil, não é fácil, cara. Eu agradeço o espaço que você nos deu e parabenizo também, porque eu tô com um dilema lá no Sescom, é o seguinte, gente, eu não quero bem feito, eu quero o feito, né? tá? Porque a gente estava numa situação assim, tão do mesmo, que qualquer coisa que a gente faça com responsabilidade, com carinho, com dedicação, vai surtir Perfeito. uma ação, vai empolgar outras pessoas. Eu recebo, Alexandre, eu vi você falando sobre isso, que bacana, obrigado. Tem os elogios também, tá, Danilo? Estou em algum lugar, as pessoas me convidam, tem de convite, de participação, de eventos. Tem vezes que eu falo, olha, diretoria, eu não dou conta, vão lá comigo. Vai ter um evento do Sesc agora, lá no estádio do Bezerrão, Raimundos vai estar lá. Fui convidado. Digão, curte a gente também, Digão. Curte aí, espalha a gente aí. Então, Vou até falar com o Digão. Teve uma vez, teve um colega nosso que fez um podcast, um colega nosso, aí ele colocou lá, fiz o podcast. Eu falei, não vou ter tempo de escutar não, né, e tal, deixa isso pra lá. Aí dá 2 dias, eu acho que ele viu que eu não tinha escutado o podcast e falou assim, a gente citou seu nome. Eu falei, pô, agora eu vou ter que escutar. Cara, você acredita que era tipo assim, era 55 minutos de podcast, ele citou meu nome nos 49? Eu falei, filho da mãe, cara. Fiquei até os 49 minutos pra escutar meu nome, cara. Não, Digão, eu vou fazer assim, isso com você, Digão. Você vê como são coisas simples, tá? Que às vezes a gente não se atenta. Que eu tô fazendo as lives e aí aparece fulano de tal. Opa, um abraço para ciclano. Ó, que bacana. Ô, vice-presidente, tudo bem? Você está aqui participando. Então, outros presidentes que estão acompanhando o nosso trabalho. Aí eu menciono. Isso é muito falo legal. do trabalho deles. Às vezes eu trago... esse quadro aqui, ele é de contador para contador. Então, são histórias de contadores. A gente vai começar agora uma pegada muito grande de gestão, mas eu trouxe para cá aqui alguns contadores. Trouxe a Amanda, trouxe a Mirtz, trouxe alguns. E o que eu achei legal, trouxe o Anderson Hernandes. E às vezes um contador que escutou aquilo me liga, fala, pô Danilo, aquilo que vocês conversaram foi tão bom para mim, eu estava num momento tão difícil e a história daquele contador para mim foi inspiradora, olha que interessante. E olha que o meu canal deve ter, esse aqui de contador para contador deve ter 200 inscritos, mas olha só que 200 inscritos, 2, 3, me passa um recado e você fala, cara, teve um que me ligou, falou assim, nossa, foi tão importante escutar aquilo, que eu estava num momento tão difícil, eu estava pensando às vezes em desistir, e eu escutando ali essas histórias me inspiram.
Né? Então eu acho muito legal esse nosso trabalho aqui, sabe? É bem bacana. Muitos empresários, falar de trabalho, de retorno, muitos empresários nos pedem currículo para indicações. E currículo, sim, de indicações que não é 1.000, 2.000, não. 3.000, 4.000, 5.000. Porque o mercado não está preparado. Verdade. Assim também como tem aqueles que conversam comigo no WhatsApp, olha, tu tem algum serviço para fazer? Até de outras áreas, Danilo. Não, manda o teu currículo, que eu jogo nos grupos de WhatsApp, eu vejo algum empresário que está precisando. O trabalho social, o Instituto SESCOM vai fazer parceria com outro instituto. E aí nós, contadores, temos essa expertise, né, da burocracia, né? Que às vezes é dona daquele instituto que a presidente não tem. Verdade. Ela não sabe aonde pegar os recursos, ela não sabe cadastrar como uma entidade beneficente. O SESCOM, querendo ou não, ele tem um acesso à Receita Federal, ao delegado da Receita Federal. Essas instituições, esses órgãos, eles doam para instituições carentes. Então o Instituto SESCOM vai desenvolver um trabalho que nós vamos ter parceria com o Instituto, inclusive é o Instituto que atende mais mulheres, que fica ali no Vicente Pires, que uma hora ou outra a gente vai chegar lá com um monte de novidade para elas, que elas por si só não iam conseguir. Não conseguiriam, Mas não com a conseguiriam. nossa expertise de contabilidade, de conhecer a legislação, saber que no Instituto, tanto o SESCOM como para a pessoa física, tem benefício para as empresas a baterem no imposto de renda, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Tem instituto por aí que não sabe disso. Então, assim, é uma cadeia, entendeu, Danilo? Então, você vai fazendo um trabalho, aí um chama para o assunto, outro chama outro. Ó, você estava com o subsecretário, aí, olha, eu quero ir lá também participar dessa reunião. As empresas de software, falando de nota fiscal eletrônica, novamente, gente, eles tiveram um impacto tremendo nas operações deles. Porque para toda a história, quem paga primeiro o pato é o contador e a empresa de software. O sistema não funciona, o sistema não emite, o sistema não... Eles procuraram a gente com o intuito de ter um apoio. E olha que a gente nem representa as empresas de software. Mas a gente estava lá na frente. Estava lá com o subsecretário, estava lá com a empresa que foi contratada para isso. E essas empresas de software atendem os contadores, que não tinham atendimento. Então a gente fez um filtro das maiores demandas, a gente estava em contato direto. Então, no primeiro momento eu levei as empresas de software. Por quê? Porque essas empresas de software emitem 1.000 notas, 5.000 notas, 10.000 notas para aquele segmento específico, para outros clientes. Então, aí a gente foi dando vazão a essas demandas. Aí sim, agora o negócio está normal. Mas ainda não é o normal que é necessário para que as coisas fluem, tá? Ainda tem muita coisa para ser Mas o legal é que a gente vê as coisas caminhando, né? Isso que é bacana, né? A gente não precisa acelerar, a gente precisa não parar. Com os projetos a gente vai caminhando e postando projetos que são voluntários, como você falou. Precisa de tempo, e tempo que é o bem mais precioso que a gente tem. A gente tem empresas contábeis, tem Você família. tem que priorizar, né? Né? Eu tenho que agradecer porque, além de trabalhar na contabilidade, estar à frente do SESCOM, eu também tenho 2 filhos. Então, tem hora que meu filho fala assim, papai, você vai almoçar com a gente hoje? Não, filho, hoje papai. E eu sou daqueles que gostam de deixar a criança na escola e pegar na escola, não mando van. O lado bom é que eu trabalho e moro na mesma cidade, né? Eu não pego trânsito. Né? Então, eu deixo na escola, pego na escola. E aí, Só que tem dia que não dá para almoçar com isso aí é eles. importante para dar valor. E se a gente né? entrar nesse assunto da família aí, pode colocar mais 2 horas aí por baixo. Porque... E aí agora é bom para quando a gente falar de SESCOM, o presidente, pô, dar valor, porque, cara, é difícil, não é fácil. A gente, ali é doação de tempo mesmo para uma categoria, né? Mas isso, a gente quer agradecer, obrigado por tudo, obrigado pelo tempo, né? Espero que você que tenha assistido aí, né, essas 2 horas já de podcast, com certeza, quase 2 horas, né, que vocês curtam bastante, tenham vários insights aí também, né, que tenham conhecido um pouquinho mais de SESCOM e que se associem. Sim. Você quer passar o telefone do SESCOM, o WhatsApp do SESCOM, o Instagram? 3226-1269. É telefone do SESCOM, o WhatsApp, tá? Tem um sisteminha lá de encaminhamento das demandas e também tem um telefone que eu criei só para o SESCOM, tá bom? Que é o Fale com o Presidente, 40 42 58 58.
40 42 5858. Ficou perfeito. E esse telefone, assim como o do Sescom, ele é um telefone digital, mas está aqui no meu aparelho de celular. Atende então em qualquer é o lugar do meu mundo. celular. Oi? Atende em qualquer lugar do mundo, até no Qualquer Japão. lugar. É digital igual o nosso. Então a gente consegue. Não consegui falar comigo, as outras pessoas vão atender a ligação. Se for urgente, pessoal, se coisa urgente, aí vocês ligam, né? Não passa a mensagem, porque a mensagem demora um pouquinho. Perfeito. E se tiver alguma dúvida também pode escrever aqui embaixo aqui que a gente responde também vocês. Danilo pode estar encaminhando. Te direciona. Estou vendo aí você, né, fazendo o seu trabalho também de Não. ajudar, tirar dúvidas. Né? Gente, obrigado por tudo, né? Tenha um bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei quando é que você Porque vai a escutar gente esse bom podcast, disso, né? Que a gente tá aqui falando, mas as pessoas podem ver isso a qualquer momento, pode voltar. Isso, né? É bom que pega os erros também da gente, né? Não, sem cortes. Aqui é sem corte. Gente, um abraço, obrigado por tudo aí. Salve, Tchau. salve, gente.